Oiê, boa tarde pra você! Agora, gente, a partir do meio-dia já começando aqui o nosso MandoCast, novo horário. E você que acompanha com a gente, seja muito bem-vindo, bem-vinda! Venha fazer parte aqui do nosso podcast. É uma conversa hoje a três, porque a tua presença conta bastante. E o nosso assunto vai ser falar sobre a proteção animal, a causa animal, falar sobre animais em geral, né? Quero que você aproveite e comente aí no nosso YouTube, @Terra do Mandu, qual bichinho de estimação você tem, qual que é a tua relação com o mundo animal. Vem junto participar. Hoje, a entrevistada tem aí um know-how muito grande sobre esse assunto. A gente pode dizer que são cerca de quase 2 décadas envolvidas aí com a causa animal. É Carla Viviane. Ela é presidente da ONG SOS Bichos aqui em Pouso Alegre e ela também é advogada. Oi, Carla, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês e eu agradeço a oportunidade da gente divulgar a causa, né? É sempre muito importante a gente levar essa mensagem para as pessoas. O que te levou a se engajar com a causa animal? Menina, eu gosto de bicho desde que eu me lembro por gente, né? E eu aprendi a amar e respeitar eles com o meu pai, né? O meu pai que sempre gostou de animal e sempre falou pra gente, olha, não é legal bater no cavalo, olha, não é legal o cachorro acorrentado, né? E lá naquela época, lá nos anos 80... né, ele pegava aquele passarinho que caiu do ninho, levava para casa, cuidava do passarinho. Ele pegava aquela ninhada de gato, levava para casa, dava leite na seringa. Então, assim, essa sensibilidade acho que eu fui aprendendo com ele, né? E com o tempo aí foi crescendo, a gente começou a cuidar dos bichos na rua, a resgatar, levar para casa. E aí começou essa necessidade de tentar melhorar para todos, né? Melhorar a sociedade, né? Melhorar a sociedade, porque resgatar o bicho, tirar da rua, salva a vida dele. Mas não ajuda todos, né? E assim, é um trabalho de formiguinha. Mas a gente queria fazer assim mais, né? Queria lutar para melhorar as condições de vida dos animais em geral, né? Esse engajamento social, então, na verdade, começou com teu pai. Sim, começou com meu pai. Meu pai era... Só que meu pai fazia assim, né? O que ele encontrava na rua, às vezes, assim, precisando de socorro, ele levava para casa. Ele não tinha um trabalho de militância. Você ampliou o raio de atendimento, vamos dizer assim. Foi. Aí eu fui resgatando mais, e aí a gente foi começar a entender, começar a estudar, começar a se envolver, né? E quando a SOS foi fundada, que eu não participei da fundação, eu entrei logo depois. Desde quando existe a SOS Bichos? A SOS ela foi fundada em 2005, né, por um grupo de pessoas que faziam esse trabalho também voluntariamente, de forma independente. Ela não era uma ONG, só para deixar claro, naquela época, né? Ela não era uma ONG estabelecida ainda, formalizada. Sim, a Carla Fernanda Santiago, né, que até ela já falecida, foi a primeira presidente da ONG, a Mônica, a Adriana, e mais um tanto de pessoas que cuidavam de bicho na rua, assim, elas começaram a se reunir e resolveram criar a ONG, né? E eu fiquei sabendo dessa criação e fui participar logo depois. Você entrou primeiro como uma voluntária? Isso, exatamente. Eu entrei como uma voluntária, eu era muito jovem na época, eu tinha 23 anos, eu era muito jovem, eu estava na época me formando na faculdade, então eu estava muito absorvida com a formatura, mas assim que eu desocupei, eu fui lá e falei, acho que eu vou ajudar, né? E comecei a participar, e comecei a ajudar, e dali a pouco eu entrei na diretoria, dali a pouco eu virei presidente, e estamos aí até hoje. E só pra gente situar, a SOS Bichos foi uma das primeiras ONGs aqui de Pouso Alegre, da Causa Animal? Da Causa Animal foi a primeira ONG de Pouso Alegre, né? Foi a primeira ONG na época. Tinha bastante gente, tinha bastante ajuda, porque foi uma novidade, né? Naquela época a gente não tinha muita informação, a internet estava começando. Eu lembro da divulgação da ONG no falecido Orkut, vamos dizer assim, né? Que tinha a comunidade SOS Bichos, por onde as pessoas compartilhavam as informações, falavam sobre os locais onde achavam os animais, pediam ajuda para a ONG, né? E por aí começou. E a gente tinha um fotoblog, gente. SOSbichos.net, se eu não me engano. Eu não lembro mais o endereço. Ponto na foto.net. Era ponto na foto, assim. isso. Olha só, você estava acompanhando. Era na UOL, né, o fotoblog, e ele chegou a ser o 5º mais visitado do Brasil, né? Porque a gente tinha a Carla, na época, ela fazia uns textos muito divertidos e atraía público, né? Então, eram essas as ferramentas de divulgação que a gente tinha, né? Que era o Orkut, o fotoblog. A gente usava, na época, muito jornal ainda, né? A gente divulgava em jornal. Enfim,
E o boca a boca, né? A gente fazia muita campanha nesse sentido, panfletava no semáforo. Gente, foi muita luta, foram todos anos de muita luta. Dá pra ter uma ideia de quantos animais passaram na sua casa? Porque eu sei que você, apaixonada por bichinhos, sempre ajuda a cuidar, mas tem aquelas pessoas, até a gente vai abordar esse outro assunto, que largam o animal na porta da casa das pessoas engajadas com ONGs, né? Mas por volta de quantos animais você acha que você recebeu? Na minha casa? Isso. Na minha, até hoje? Na minha casa, uns 110, mais ou menos, assim, entre idas e vindas, né? Entre lar temporário, os que você temporário, adotou. Exatamente, uns 110. Isso ao longo de 2 décadas, quase. Isso ao longo. Na verdade, os animais que a gente resgata tem mais tempo, né? São quase 30 anos que a gente resgata. Eu tenho 41, a gente resgata desde ali dos 13, 12, 14 anos, então são quase 3 décadas. Na ONG são quase 2 décadas. E quais os tipos de bichos de estimação ou não estimação, né, que vocês passaram a acolher aí ao longo dos anos? A ONG tem hoje, né? Na verdade, sempre tivemos um abrigo para cães, né? Hoje nós temos um abrigo para cães, temos alguns cães em hotel também, mas já fizemos resgate de outros animais, né? Por exemplo, já fizemos de muitos inúmeros gatos, né? Inclusive, geralmente eu até levo gato para minha casa, porque a gente não tem estrutura. Já fizemos resgate de peru, já fizemos resgate de pomba, de coelho, de cavalo. Isso na zona urbana, rural, tanto faz? Tanto faz, os dois. A gente já fez de maritaca. Assim, às vezes aparece, as pessoas elas não sabem muito o que fazer, né? E elas procuram a gente para tirar informação. Dependendo da nossa situação, a gente socorre, né? Aí a gente tem que agir sempre com racionalidade, porque o que acontece? Os recursos financeiros são muito poucos, né? A ONG vive de doação, a gente está num momento muito, muito difícil, acho que é o mais difícil de todos os tempos, assim. Então, a gente está, assim, fazendo o resgate com muitos critérios, assim, infelizmente. A gente tem que diminuir bastante os resgates em função do custo e do lugar para colocar. Porque o mais difícil, inclusive, é o lugar para colocar. É onde que o animal vai ser abrigado, quem que vai cuidar dele, né? O nosso abrigo, a gente tem um limite, porque a gente não vai colocar lá animais. Não dá para ter uma superlotação, porque senão os bichinhos não têm nem saúde, né? Você compromete a qualidade de vida deles. Eles já ficam sozinhos, eles já não têm aquela família, né? O lugar lá, assim, é bem digno para eles viverem, mas não dá pra gente colocar para o animal ficar brigando, disputando comida, disputando território. Então a gente faz de acordo com as nossas possibilidades, né? Mas a gente já resgatou, assim, centenas de animais, centenas de cães-gatos. A gente encaminhou para adoção centenas de cães-gatos também. E alguns, assim, animais de grande porte. Por exemplo, cavalo, a gente já resgatou alguns. Faz um tempo já que a gente não resgata, mas sempre tinha pedido nesse sentido. Qual que é a situação mais comum nesses resgates? É normalmente atropelamento, um problema de saúde do animalzinho, maus tratos? A situação mais comum, geralmente, é atropelamento, né? Mas o que acontece em relação a maus tratos é que os piores maus tratos estão dentro de casa. O animal na rua, sempre tem alguém que socorre, ou alguém que pede socorro por ele. O animal de maus tratos a gente não sabe, porque ele está fechado lá dentro, ele está no quintal, ele está há anos sendo torturado, sendo negligenciado, e a gente não sabe. Então, precisa haver uma estrutura, de repente, do Estado, governamental mesmo, para combater e socorrer esses animais de maus tratos, porque é um número muito, muito, muito grande. A gente teve uma matéria aqui no Terra do Manduaté na semana passada, que foi sobre um cachorro resgatado, já praticamente esquelético, e que foi abandonado em uma casa que uma pessoa tinha alugado. Aí foi uma operação conjunta lá da Guarda Civil Municipal. Quem já leu a matéria, já viu aí o vídeo, já assistiu o Mando News, acompanhou. E dava realmente pena de olhar a situação, né, do animal, em que foi abandonado, em fezes, sem comida, sem água. Simplesmente a pessoa muda, leva os móveis e larga o animal como se ele fosse parte daquele imóvel. Esquece que é um ser vivo, que necessita de cuidados, né? Então, a gente tem as autoridades aí, igual você falou, quando há denúncia, mas nesse caso a família já não estava mais lá. Eles iam apurar, e isso passou para a investigação da Polícia Civil para avaliar a situação de como isso aconteceu, né, com a pessoa que teria alugado essa casa. Aqui em Pouso Alegre, fatos como esse acontecem? Acontecem muito, e os maus tratos, ele é uma situação muito complexa de apurar.
Primeiro, quando você chega numa casa e que os maus-tratos são visíveis, por exemplo, você consegue ver da rua, o animal tá ali naquela garagem, ele tá acorrentado no sol, na chuva, ele tá visivelmente magro, é fácil de você enquadrar. Agora, quando o animal está no quintal, geralmente a polícia não entra sem mandado. Né, a não ser que ele tenha provas do flagrante, porque você não pode entrar numa casa, invadir uma residência se não for em flagrante. Para você comprovar esse flagrante sem provas robustas... Teria que ser, tipo assim, alguém que filmou de cima de um muro, exatamente. né? Aí as pessoas não querem se comprometer, porque são vizinhas, porque vão saber tem pela medo. posição quem filmou. Exatamente. Então, o que a gente precisa, primeiro, é que existam campanhas de conscientização em relação a maus tratos, primeiro, para tentar conscientizar, sensibilizar as pessoas, para elas terem uma noção de práticas de bons tratos e cuidar bem dos seus animais. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que a gente precisa divulgar as ferramentas de denúncia de maus tratos, né, e criar mecanismos que facilitem a vida das autoridades que vão apurar esses maus tratos. Então, por exemplo, se o policial não enxergar ali uma situação de flagrante, ele não vai entrar. E o animal vai continuar lá sofrendo. Porque o vizinho não quer se comprometer, não quer testemunhar. E aí a gente recebe muito pedido nesse sentido. Ai, meu vizinho maltrata o cachorro, meu vizinho bate no cachorro, mas eu não quero denunciar. E eu falo, não tem como. Porque se a gente chegar no local, o animal não estiver visivelmente ferido, como que a gente vai provar que esse animal sofreu uma agressão se não for a prova testemunhal? Entendeu? Geralmente, se tiver mais de uma testemunha, melhor ainda, aí a denúncia fica mais embasada. Então, é isso. As pessoas precisam se comprometer, né? Eu sei que não é fácil, mas a gente também tem que ter um posicionamento. A gente não vai ficar deixando o animal sofrendo maus tratos na nossa frente, sem tomar nenhuma atitude. E a gente precisa também facilitar a questão das autoridades, porque existe essa questão da lei do abuso de autoridade, então eles têm medo. Aí eles têm um segundo problema, que é o animal de maus tratos, ele precisa ser retirado do local. Ele vai para onde? Normalmente, aqui em Pouso Alegre, por exemplo, iria para o Centro de Bem-Estar Animal? Dependendo da situação, ele vai para o Centro de Bem-Estar Animal. Dependendo da situação, tem ONGs que assumem. Dependendo da situação, o próprio vizinho assume. Né? Então, depende de cada caso. Depende de cada caso. E quando não tem para onde levar, o próprio autor dos maus tratos fica como depositário daquele animal, no compromisso de passar a zeladeira. E aí a Polícia Ambiental fiscaliza. Mas, assim... a Polícia Ambiental tem muito boa vontade, só que o efetivo é pequeno para atender toda a região, né? E eles também não têm ferramenta, é isso que eu estou te falando. Eles precisam resgatar o animal, quem que vai custar o tratamento do animal? Se ele for lá para o Centro de Bem-Estar Animal, ok, ele vai ser tratado lá, mas tem alguns exames que não faz lá. Então, assim, é uma estrutura que não existe. Não é, por exemplo, igual uma criança. A criança sofre maus tratos, ela tem um abrigo, ela tem um SUS para ser atendida, ela tem um conselho tutelar, vai ter uma investigação social, uma assistente social, vai investigar a família. O animal não tem, entende? Então, a gente, que é das ONGs, a gente fica numa situação complicada, porque a gente ama o bicho, a gente fica extremamente aflito com a situação, mas a gente também não tem estrutura para absorver. Então, o que eu sempre recomendo é, quem que fizer, sempre fazer a denúncia, independentemente de ter para onde o animal vai. Vale destacar aqui que a denúncia pode ser feita pelo 190, que é da Polícia Militar, pelo 181, que é o disco de denúncia, e sempre de forma anônima. Porque muitas vezes não vai ser o vizinho só que vai denunciar. Sim. É alguém que tem o costume de passar por aquele local, ouve a agressão, sabe que ali acontece porque já presenciou, e a pessoa também pode denunciar. Sim, dependendo da situação, pode ser anônima. Dependendo da situação, precisa de testemunha, como eu te disse, no caso, por exemplo, da agressão. De algo mais grave. De algo mais grave, ou de alguma situação que não tem como você provar num exame do animal, por exemplo, ou visualizando o animal. Né? A denúncia pode ser feita no 181, no 190, ela pode ser feita para a Polícia Ambiental também, que aqui em Pouso Alegre é 3429-6311, e ela pode ser feita para o Ministério Público via e-mail. Eu sempre oriento o pessoal a fazer nesse sentido, quando tem, por exemplo, animal acorrentado, que você consegue tirar foto, dependendo da situação, animal em passarinho em gaiola, né? Que se a pessoa conseguir fazer a prova, ela pode encaminhar por e-mail para o Ministério Público, e aí o Ministério Público também solicita a instalação do inquérito, e às vezes é um meio que anda mais rápido, sabe? Agora eu queria que você falasse um pouco sobre a lei de crimes ambientais, que ela, né, há pouco tempo atrás teve uma melhora na discriminação da lei do crime contra animais. Sim. Né, com uma penalidade maior. O que é essa lei? Como advogada agora, quais as situações que se encaixam nesta lei? A lei de crimes ambientais, que é a 9.605/98, ela prevê as penas, né,
para maus tratos contra animais de todas as espécies. O que houve foi um aumento na pena de prisão para maus tratos contra cães e gatos, né, que é a Lei Sanção. Que são os mais comuns, né? Que também são os mais comuns. Mas, na verdade, o que acontece? Os animais que mais sofrem são os animais de produção, que são os animais criados para alimentação, né, que vão ser abatidos. Mas o lobby da indústria é muito grande. Então, na época, o deputado que foi tentar fazer essa lei, que é o deputado federal Fred Costa, ele não conseguiu que na Câmara passasse esse aumento de pena para todos os animais. Então, assim, a política é assim, né? Você cede de um lado, consegue do outro, e ele até foi um feito muito grande, ele conseguiu tramitar tão rápido uma lei que previa esse aumento de pena para cães e gatos. Até quanto tempo? Que é a Lei Sanção. Se eu não me engano, é até 5 anos. Eu preciso confirmar de cabeça. Mas o que acontece que é interessante dessa lei? Essa lei, ela tirou do crime de maus tratos contra cães e gatos o status de crime de menor potencial ofensivo. Então, ele passou a ser um crime comum. Quando ele era um crime de menor potencial ofensivo, ele encaminhava, a gente fazia ocorrência, encaminhava direto para o juizado especial criminal, né? Aí tinha uma audiência lá. Se o cidadão fosse, se o réu fosse réu primário, ele conseguia fazer uma transação penal. Então, ele ficava com a ficha limpa e ele pagava uma multa, geralmente de um salário mínimo parcelado, e acabava o processo. Agora não. Agora ele tem um status de crime comum. Então, ele precisa ter um inquérito instaurado. Esse processo é encaminhado para a Justiça Criminal. Ele vai ficar... Ele pode até não pegar uma pena de cadeia, porque dependendo do potencial. Dependendo da fixação da pena, ele consegue fazer essa transação penal, assim, mas aí ele deixa de ser réu primário, né? E se ele for reincidente, ele vai para a cadeia. Então, ele mudou esse status, e é interessante porque ele realmente endureceu. E ele prevê a prisão em flagrante. Porque antes a pessoa ia para a delegacia, ela era detida, ela prestava esclarecimento e ela era liberada. Agora não, ela é presa em flagrante. Se ela for pega em flagrante maltratando cães ou gatos, ela é presa até pelo menos a audiência de custódia. E aí, lá na audiência de custódia, o juiz vai ver, né, a situação dele, e aí, conforme for, ele é liberado, mas demora uns dias. Eu creio que muitas pessoas, quando a gente fala de maus tratos contra animais, elas imaginam situações como a agressão, levar o animal, às vezes, até a morte, ou até mesmo o estupro, que a gente sabe que existe, né, a zoofilia. Muito. Infelizmente. Mas aí, o que mais é considerado crime contra animais? Olha, maus tratos é todo tipo de conduta, né, que a pessoa tem diretamente ou por omissão que prejudique o animal. Então, violência psicológica também é crime de maus tratos. Você gritar com o animal, você não dá para ele a devida atenção que ele merece, ele ficar sozinho o dia todo. Então, você olha e fala, nossa, aquele animal ali, ele está num local adequado, ele recebe uma boa alimentação, ele tem água, ele está coberto, mas ele não tem atenção, ele passa o dia todo sozinho. Isso também é maus tratos, né? Deixar de prestar atendimento veterinário é maus tratos. Né? Deixar de oferecer para ele, por exemplo, um animal que tende a crescer muito pelo, que ele faz aquela pelagem faz um nó, deixar de oferecer para ele um banho e tosa é crime de maus tratos. Né? A agressão física é maus tratos. Deixar de fornecer para um animal, por exemplo, muito ativo. Né? As pessoas adquirem animais, ou cães, ou gatos de determinadas raças, sem se informar sobre as necessidades dessas raças. Então, por exemplo, criar um border collie num apartamento sem oferecer para ele a atividade física que ele precisa é um crime de maus tratos. Então, a gente vê muito que a raça está na moda, a pessoa leva para um apartamento, o animal fica doido lá dentro, porque ele é um cão de trabalho. Na fazenda, ele anda o dia todo, ele corre atrás do gado o dia todo, ele faz aquele trabalho de pastoreio, que é muito forte no instinto dele, e chega no apartamento, o animal não tem essa atividade física. Aí ele passa a destruir tudo, ele passa a ficar estressado, se mutilar. Aí a pessoa já acha que o animal é ruim porque ele destrói as coisas. Exatamente, né? Porque a maior causa dos abandonos é por questões comportamentais. A pessoa, então, teria que, antes de adotar ou comprar um animal, procurar saber a respeito da raça e o ambiente, comparar com o ambiente onde esse animal vai viver e a rotina que ela tem. E a sua rotina. Eu sempre falo isso. Quando as pessoas vêm me procurar para adotar um animal, eu falo, gente, não adote um animal pela aparência dele.
Adote o animal pelo temperamento dele. Vamos ver qual é a sua rotina, qual é o perfil da sua família, o que você espera de um animal. Porque as pessoas criam expectativas e quando o animal não atinge aquela expectativa, elas se desfazem dele. Ou abandonando ou procurando alguém para doar de novo, né? Exatamente. E às vezes fica igual o caso, às vezes, de uma criança também que aguarda um lar, né? Fica mudando de casa em casa. Fica mudando de casa em casa. No caso da adoção de criança, ainda existe todo um critério muito rigoroso. Né? Agora, do animal, quando passa na mão de pessoas conscientes, ou de protetores, ou de ONGs que têm critérios para doar, a gente consegue diminuir, minimizar esse problema. Agora, a pessoa compra um Border Collie, por exemplo. Né? Sou contra a venda de animais e contra comprar animais. Mas já que a pessoa vai fazer, que ela faça da melhor maneira possível. Aí ela não gosta do cachorro, ela pega e doa pro primeiro que aparecer. Qual é a garantia que esse animal vai ser bem cuidado? E aí chega nesse segundo lar. Eu mesma, vou contar para vocês a história. Eu adotei essa semana um gato persa, lindíssimo. Tem foto dele aí pra gente? O Iratão vai achar aqui. Daqui a pouco você fala o nome, não continua ainda. Um gato persa lindíssimo, que foi comprado. Provavelmente ele custou muito caro. A minha família é a quarta família que ele vai. Né? Porque a pessoa comprou, eu não sei, eu não conheço a pessoa, eu não sei que ela, né, qual que era a expectativa dela. O que eu vejo nesse gato é que esse gato ele não foi devidamente socializado. Eu percebo isso, por exemplo, eu tenho 9 gatos na minha casa. Ele até não tem medo dos meus gatos, mas ele não interage. Isso não é comum, porque gato é animal de bando. Era para ele chegar a interagir com os meus gatos lá em casa. Ele não interage, ele tem medo de homens. Né? Ele não é, por exemplo, ele não tem, por exemplo, as características da raça de um gato persa, que é gostar de colo. A questão até do medo de homens pode ser que ele foi vítima de maus tratos em algum ambiente que ele passou. Pode ser, ou pode ser que ele nunca tenha conhecido homens. Sim, né? também. Por exemplo, os animais do abrigo da SOS têm medo de homem porque eles não veem homem. Porque as voluntárias são sempre mulheres. São sempre mulheres. A funcionária e as voluntárias são mulheres, então eles têm medo de homem. Esse gato persa passou por 3 famílias antes de mim. Aí a segunda pessoa adotou, parece que deixou ele fechado lá, ele não gostou, reclamou que ele miava muito. Ele está comigo há quase um mês, na minha casa ele não mia. Então, ou seja, a pessoa adquire um animal, não sabe fazer o manejo adequado desse animal, ou não entende sobre a raça do animal. De repente a pessoa compra um gato persa que precisa ser penteado todo dia, ela não quer pentear. Ele precisa ir pro pet shop de vez em quando, porque a pelagem dele tende a fazer nó, ela não quer ter esse gasto. Enfim, então a pessoa precisa entender o que ela espera do animal. Eu tenho criança na minha casa, eu vou pegar um pincher. Não pegue um pincher, o pincher vai morder a sua criança. A gente achou a foto do seu gato. Já achou melhor, a foto do meu gato? O Iratão Eduardo Andrade. Boa tarde, pessoal que tá acompanhando a gente aqui. Boa tarde, Nai. Boa tarde, Carlinha. Obrigado pela presença. Tem problema se colocar a foto da Laura? Que é a foto que tá na rede social da Carla, é a foto da Laurinha junto com o gato. Vai aparecer pra gente aqui na tela já também? Tá aparecendo. Eu vi no dia que ela adotou, ela publicou, e eu falei assim, a primeira coisa que chama atenção é a beleza do gato. Maravilhoso. Ele é lindo. Agora, a hora que ele colocar aqui, você conta o nome pra gente. Já tá no ar já a foto. Então, qual o nome que você escolheu e por quê? Na verdade, ele já chamava, era o nome dele já, é o Garfield. Porque tem a ver com o Garfield. A cara do Garfield, né? Cinemas. Só descrever para os nossos ouvintes, que às vezes estão nos acompanhando aí pelos tocadores de podcast, a filha da Carla Viviane tá segurando o gatinho, que é um gatinho muito semelhante, né, ao Garfield dos filmes aí que a gente assiste, do desenho também, né? E a gente percebe que ele tem uma feição mais séria, né, Carla? Até por causa das questões de abandono também, né? Ele é um gato triste, sabe? Ele é um gato triste. E eu tô vendo que ele tá assim, a cada dia, ele já tá comigo, já deve ter uns 20 dias, eu tô vendo que a cada dia ele está ganhando mais confiança. Então, nos primeiros dias eu deixei ele fechado na lavanderia, para ele entender, para os meus animais também sentirem o cheiro dele, ele também sentir o cheiro. Os meus animais estão acostumados com esse movimento de bicho em casa. Eles sabem que sempre vão ter ali, a gente pode falar um primo postiço. Sempre vai ter um agregado, né? E eles são tranquilos em relação a isso. Aí eu tô vendo, aí com os dias ele começou a sair da lavanderia, começou a circular em casa. Aí eu percebi que ele saía à noite, se escondia, ficava embaixo do sofá, andava só se esgueirando pelas beiradas. Agora não, agora ele já circula dentro de casa. Quando eu chego, ele vem me receber na porta. Eu vou pro meu quarto, ele deita no chão. Mas ele ainda tá um pouco ressabiado. Então eu vejo que é um animal que não foi devidamente socializado. É um gato persa que tende a ser muito dócil.
Era só a pessoa dar carinho, atenção e fazer ele ganhar confiança que ele teria ficado um gato maravilhoso, sem problema. Né? Eu vejo essa questão que você está falando da adoção. Eu tenho uma irmã que mora em São José dos Campos e ela adotou recentemente um gatinho. E a situação que ele foi encontrada foi uma situação que principalmente no frio é muito comum. Mas foi aí agora, acho que há uns 3 meses atrás, foi encontrado no motor de um carro. Eu vou até passar aí pro Iratã, a foto dele. Nesse caso, o gatinho que ela achou estava no carro de uma outra pessoa no condomínio onde ela mora. Só que ela falou que foi a coisa mais difícil conseguir retirar. Tiveram que fazer como se fosse uma armadilha para poder tirar ele de lá e salvá-lo. Ele foi encontrado filhote. O nome dele é Wasabi, que eles adoram, né, tudo que é japonês e tudo mais. O marido dela é descendente japonês. E esse gatinho passou a fazer parte da família dela. Aí a imagem que o pessoal tá vendo é do Wasabi, um gatinho lindo, só que também meio medroso, igual você falou. Ele conviveu, nesse período os dois moram sozinhos, então assim, ele não convivia com outras pessoas, né? Só tem mais uma pessoa que frequenta o apartamento que ele encontra. E nesse caso, a gente foi pra lá, o gato tinha curiosidade de saber quem estava no apartamento, porém ele corria, igual o jato, porque é filhotinho, né, e gosta de brincar, mas é um gatinho assim que... Sempre chega, a hora que você tá ali descontraída, ele cheira, até ele me confundiu com a minha irmã, pulou no meu ombro e ele faz isso com ela. Então você vê, no caso, como era filhote, creio eu que vai ser mais fácil lidar com a questão da adoção. Sim. Né? No caso do Garfield, já tinha passado por outros locais, então, até adaptação, porque ele viveu em mundos diferentes, né? Sim. Na última casa, ele vivia num apartamento de 50 metros quadrados. Eu moro numa casa grande. Então, tipo assim, pra ele, aquilo ali tá sendo um parque de diversões. Ele anda, ele sobe, ele olha, eu vejo que ele fica olhando assim, ele tá encantado. Mas ele ainda tá um pouco ressabiado. E como ele é muito peludo, quando ele passa com o rabo em pé, e os meus outros gatos brincam com o rabo dele. E ele se assusta, porque ele entende aquilo como uma agressão. Então, ele realmente não foi socializado. Ele não sabe ler a conduta dos outros gatos. Que aquilo é uma brincadeira, né? Estão tentando chamar a atenção dele. Ele não foi ensinado a ser gato, né? E com os meus cachorros é muito tranquilo, porque os meus cachorros só cheiram assim e ignoram. Então, dos cachorros ele não tem medo. Enfim, então é isso. Eu sempre falo para as pessoas, eu quero adotar um animal. Tá, esse tempo atrás uma amiga minha me procurou, falou, Carla, eu quero uma cachorra bem carinhosa que tenha paciência com criança. Aí mostrei pra ela, ela falou pra mim, a aparência não interessa. Falei, nossa, graças a Deus, todos os que boa essa consciência, assim. Aí encaminhei pra ela a Julieta. A Julieta é grudenta. A gente ia no abrigo, a gente tinha que limpar com ela no colo. Porque ela te ama, ela te sufoca, ela te... Igual criança normalmente gosta. Igual criança gosta. Chegou lá, deu super certo. Ela com o Lucas são melhores amigos, ela tem paciência, o Lucas abraça, beija, espreme. Se eu tivesse dado um pincher pra ela, o pincher ia morder o Lucas, né? Eu sempre falo para as pessoas, quem tem criança, adota um cachorro de porte médio, né? Que é dócil, que tem paciência, que vai aguentar, porque às vezes a criança não tem muita noção da força, puxa a orelha. Tem criança que monta no cachorro. Tem criança que monta no cachorro. A minha filha Laura, quando ela nasceu, eu tinha um pitbull, o Sadam, né? O Sadam era uma figura conhecida de Pouso Alegre, né? A Laura montava no Sadam. E era um pitbull que tinha uma paciência de Jó. Né? A Laura fazia pratinho de ração, dava comida pro Sadam na boca. Tratando como se fosse boneca. Sim, e eu confiava nele. Né? Que talvez se eu tivesse um outro cachorro pequeno que não desse pra confiar. Lá no abrigo, por exemplo, a gente levou um cachorro uma vez pra feira de adoção, o George. O George ficou ótimo na feira de adoção. Até o final da feira, que uma criança viu ele de longe, abriu os braços e veio correndo. E ela veio assim... Ele se assustou, a partir daí ele não gosta mais de criança. Então, eu não posso doar o George para uma pessoa que tem criança. E assim a gente vai se adaptando, entendeu? Uma família de pessoas mais velhas que tem menos energia, pega um cachorro ali de meia idade, que já não vai fazer tanta bagunça, né? Eu sou trilheiro, né? Eu sou trilheiro, eu gosto de bagunça. Pega aquele vira-lata que tem energia, que vai te acompanhar. Enfim, dá muito mais certo do que a pessoa adotar por aparência. Ai, que lindo, eu gosto desse porque esse parece um ursinho. Ou igual você falou, raça, que tá na moda. Que tá na moda. Você sabe que o abandono de chau-chau é todo dia. Por quê? Porque ele é um cão maravilhoso, que parece um ursinho, que dá um gasto enorme, não pode tomar banho em casa, porque ele tem toda uma questão do pelo, que precisa ser muito bem secado, não sei o quê. É um cão de temperamento difícil, que a maioria das pessoas não tem experiência, conhecimento para lidar, porque cães de temperamento forte precisam de pessoas que entendem da criação.
e é o cachorro mais abandonado. E aí é um problemão, porque você vai resgatar, é um cão agressivo, é um cão que não confia nas pessoas, você não consegue doar ele para outra pessoa, você não consegue fazer o resgate dele. Sempre que tem abandono de chau-chau é um problema. Mas mesmo assim as pessoas continuam vendendo e as pessoas continuam comprando. Antes da gente continuar com a nossa conversa, só passar aqui a bola da vez pro Iratã. O Iratã, como que tá aí a participação do pessoal no YouTube? Tem recado aqui pra Carla? Vamos lá, então. Gente, falando nisso, meu microfone, vem desculpa. participar junto com a gente. É só comentar aqui na nossa transmissão pelo YouTube do Terra do Mandu, tá bom? Pode deixar pergunta, pode mandar abraço, pode comentar igual eu perguntei. Qual bichinho de estimação que você gosta, que você tem em casa e qual a tua relação com o mundo animal? É isso aí. Vamos dar um oizinho, pelo menos por enquanto, aqui pro pessoal que tá no chat. O Vicente tá por aqui, o Cauã Davi tá por aqui também. Jornal Falado Online, Correio Sem Selo também tá por aqui. Adriana Beraldo, um abraço para todo mundo. Pra Flávia Mesquita também, que tá aqui, que chegou de último. Cidinha Faria também. Pessoal, quem tá acompanhando o nosso programa pelos tocadores, vale sempre destacar para vocês que a gente está ao vivo toda quinta-feira, ao meio-dia, para vocês poderem participar, certo? Aqui o Vicente estava falando dos morceguinhos. Você quer explicar, Carla, o que são os morceguinhos? Como assim? Vocês já resgataram morcegos também? Na verdade, eu já resgatei, mas não é esse o caso. Ele tá brincando porque lá em casa nós temos 4 gatos pretos, né? Que são 4 irmãos que a gente resgatou para encaminhar para adoção e que não foi, a gente não encaminhou para adoção nada. Aquele probleminha de protetor, porque a gente é muito fácil, a gente se apega assim, ó, de um dia pro outro, enfim, mas nem foi o caso deles, porque a gente resgatou eles eram muito bebezinhos, eles tinham assim uns 30, 40 dias, e eles estavam muito doentes. Levei para casa, falei, vou reabilitar e vou doar esses gatinhos. São 4 machos, 4 irmãos pretos. E só que eles demoraram muito para se recuperar. Então eu resgatei eles em outubro, eles começaram a ficar bons para adoção em fevereiro. Eles já estavam grandinhos. Grandinhos, e assim, eles eram muito bravos, muito ariscos. A gente morria de rir, porque a gente ia pôr a mão neles, eles ficavam, né, bravos. Eu olhava e falava, olha o seu tamanho, né, você não põe medo de ninguém. E a gente apelidou dos morceguinhos, porque eles são pretinhos, eles eram muito orelhudos, eles pareciam uns morceguinhos. Tipo assim. morcego 1, 2, 3, 4. Aí, enfim, quando a gente resolveu que a gente não ia doar mais, ficamos com os 4 morceguinhos. Então, na minha casa, parece que tem 200 morceguinhos, porque você passa na sala, aparece um, no quarto aparece outro, dali a pouco tem 3, dali a pouco tem 2. Você fala, gente, tem 200 morceguinhos nessa casa. E eles têm nome, né, que é o Sereno, o Virgulino, o Margarido e o Azeitona, mas a gente chama de morceguinho, entendeu? Tem um morceguinho tem nome, aqui. mas o apelido que pegou. Tem um morceguinho aqui, tem morceguinho em cima, tem morceguinho aqui embaixo, tem morceguinho aí no fundo, a gente fica procurando. E os morceguinhos são os que mais gostam de brincar com o rabo do Garfield. Então o Garfield passa, coitado do Garfield. porque eles são jovens, eles são muito levados. Mais levados, né? E aí o Garfield passa, eles ficam brincando com o rabo do Garfield, o Garfield olha, sai correndo, dali a pouco eles correm atrás do Garfield de novo, e eles são extremamente divertidos. E aproveitando o comentário do Vicente aqui, que ele foi um dos primeiros comentários que a gente recebeu aqui no nosso chat no YouTube, ele fala que depois que a proteção animal entra no sangue, não sai mais, né? E eu que acompanho a Carla. E eu que acompanho a Carla há muito tempo nas redes sociais, eu percebo que isso passou de mãe para filha, né? A gente até mostrou a foto agora há pouco aqui da menininha da Carla segurando o Garfield, e é sobre isso, né? As crianças, ou às vezes um familiar, né? Um sobrinho, vê esse engajamento, essa luta, né? E acabam aderindo também, né, Carla? Queria que você contasse um pouco dessa convivência da sua filha com esses animais que você resgatou, que você tem percebido cada vez mais proximidade dela com esses animaizinhos que vocês acabaram, muitas vezes nem tanto por bondade, mas por obrigação acabaram adotando, né? Porque, para quem não sabe, infelizmente acontece muito, né? Do pessoal deixar muitos animais na porta da Carla, e é uma situação muito chata. Mas ela adotou vários e vários bichos, e a filha dela também adotou, né? Como é que é essa convivência aí entre os seus filhos de patas e a sua filha de sangue? Eu acho que os bons exemplos, eles contaminam. Então, todos esses anos, eu percebi que várias pessoas que se sensibilizavam com a situação, quando elas começam a ver a gente fazendo, elas também percebem que elas também podem fazer. E aí, muita gente, a minha querida, a Flávia, por exemplo, que está aí comentando, né? A Flávia cuida de alguns animais comunitários, né? Ela cuida sozinha, uma baita de uma responsabilidade. O que ela faz, ela não divulga, ela é sempre muito discreta.
ela vinha sempre perguntar pra gente, sabe? Carla, o que você acha? Qual que é em relação, por exemplo, a entrevista de adoção, ela tinha dúvida. Como a gente é experiente, ela perguntava. O que você acha em relação a esse tratamento? Pra quem que você acha que eu devo encaminhar? Então, a Flávia, por exemplo, era uma pessoa que sempre perguntava. Né? Hoje, nós trocamos ideias, mas antigamente ela perguntava o que eu achava. E aí eu vejo que as pessoas, assim como ela, elas foram se engajando e elas foram entrando e muita gente passou a fazer aquele seu trabalho de formiguinha que todo mundo deveria fazer. Às vezes eu tô tendo um cachorro que fica na rua de casa. Exatamente. Né? Aquela pessoa que não coloca cachorro pra dentro, mas coloca comida, coloca a ração. Monitora a saúde dele. Eu vejo hoje em dia uma coisa que eu acho bacana aqui em Pouso Alegre, muitas casinhas, às vezes na rua, ou colocadas no terreno ao lado da casa, ou na calçada. A gente, claro, sabe que tem que ter acessibilidade também, então tem que ficar atento ao tamanho, né? Claro. E a não obstruir a passagem das pessoas, mas esse cuidado. Tem até casinhas, parece que prontas pra rua. Pra rua. O formato. Você já viu os tambores? De tambores. Tem um eu trabalho. vi lá pelo lado do bairro Ibirá. Então, isso está se popularizando hoje em dia. Essas pessoas que, mesmo não sendo vinculadas a ONGs, cuidam dos animaizinhos que ficam próximos da casa delas. O pessoal providencia castração daquele animal da rua para aquela cachorra não procriar, entendeu? E é isso que precisava. Na verdade, não deveria haver ONGs, nem protetores com dezenas de animais em casa. Se cada um cuidasse daquele animal que aparece na sua rua para ele não procriar, fizesse a vacina, monitorasse a saúde dele, a gente não tinha esse problema da superpopulação, entendeu? Mas, e a pessoas assim como a Flávia, tem muita gente que começou a fazer, que começou a tentar fazer o certo, procurar saber, né, em relação à castração, vacina, não só dar o alimento. Né? Tem vários comércios hoje que fornecem alimento na porta, coisa que a gente não via antigamente. Mas no caso lá de casa, a Laura, como eu já fazia parte da ONG antes de eu ter a Laura, né, para ela é muito natural. Ela nasceu nesse meio. Ela nasceu nesse meio. Então, para ela é muito natural prestar socorro para um animal, é muito natural cuidar bem de um animal. E como ela está muito acostumada com o manejo, ela é meu braço direito no manejo. Então, a Laura, por exemplo, ela tem muito, muito jeito com gato. E ela não tem medo. Então, quando os morceguinhos eram menores, que a gente precisava recolher eles para tomar banho, porque eles tinham o fungo, precisava tomar banho com shampoo específico, às vezes eu estava receosa de tomar mordida, a Laura catava o morceguinho lá, mordendo, arranhando e enfiava dentro da caixa. Então ela tem essa... Ela tem muito conexão com gatos, ela gosta de cães também, mas a conexão dela maior é com gatos. Tanto que a nossa primeira gata, a Mia, dorme com ela, faz coisas pra ela que não faz pra mais ninguém, tipo só ronrona pra ela, só amassa pãozinho pra ela, eu morro de raiva. Você morre de ciúmes morro, então, filha. Porque quem, né? Oi, eu te tirei da rua. Resgatou. Eu cuido. Ela escolheu a dona, cara. Ela dorme com a Laura, ela dorme em cima do peito da Laura às vezes. Quando eu entro no quarto da Laura, ela não gosta que eu entre no quarto da Laura, ela reclama. Enquanto eu não fecho a porta, ela não para de miar. E a Laura acabou criando esse manejo. Então, assim, é muito engraçado, porque a gente tem um cachorrinho comunitário lá perto da minha casa, que ele vai pra minha porta e fica esperando a Laura. Quando a Laura volta a pé da escola, ele volta com a Laura. Ele acompanha. Com o Vicente ele não vai. Comigo, às vezes. Mas a Laura, quando ele vê, ele vem correndo. Então, para ela, essa conexão é muito normal. O respeito aos animais, para ela, é muito normal. Né? E eu não sei se ela vai continuar fazendo esse trabalho, mas ela tem essa liberdade de não fazer, porque ninguém é obrigado. Né? É uma vida difícil. A vida de uma gestora de ONG, de ter muitos animais, a gente tem muitas renúncias, né? A gente não pode viajar, a gente tem que... Às vezes acontece do meu marido ter que viajar a trabalho, eu tenho que ficar, não posso ir com ele. Ou se eu precisar viajar a trabalho, ele tem que ficar, porque a gente não tem como deixar. Tem que ter alguém para cuidar dos animais. Né? Eu tenho um poodle, por exemplo, que tá muito idoso, que ele precisa de todo tipo de cuidado. Você falou até tinha o Satã, mas é porque o Satã já faleceu. O Satã já faleceu, já tem alguns anos. Esse meu poodle, o Pipoca, ele foi abandonado na minha porta em 31 de dezembro de 2018. Eu estava saindo pro Réveillon e não fui. Porque ele estava na minha porta, muito doente. Eu estava saindo. Eu estava assim, de carro, entendeu? Tipo, opa, voltando. Alegre pra ir na champanhe, né? Eu estava indo no supermercado para ir na festa. E aí, a hora que eu saí, ele estava lá encolhido, lá, doente, machucado. Né? E acabou que eu não fui. E ele tá muito idosinho, ele já foi abandonado idoso, então agora ele tá muito dependente, eu preciso dar comida na boca, ele usa fralda, enquanto eu não estou em casa, ele não deita, porque ele quer ficar comigo, então a gente não consegue sair por muito tempo. Às vezes, quando eu saio e a Laura consegue ficar, a Laura cuida dele pra mim. Então ela tem essa expertise, que pra ela é muito natural, de dar remédio, de pegar, ela não tem medo, ela vai fazer 14 amanhã.
né? Parabéns antecipado aí, Laura! E parabéns também por você ser tão proativa e engajada aí nessa causa social tão importante também, né? Hoje a gente vê até bancos, campanhas publicitárias voltadas. Por exemplo, cartão de crédito. Não vou falar bandeira aqui, mas uma delas falava que quando você pudesse fazer uma destinação, ela perguntava pro idoso, pra criança, pra causa animal. E eu vejo isso hoje como um importante impacto, né? Dentro da sociedade, não só brasileira, mas como internacional. Você falou dos animais na sua casa, que fica difícil de sair. Quantos que você tem ao todo? Eu tenho 13. Eu tenho 9 gatos e 4 cães. Né? Eles são tranquilos, alguns deles têm algumas sequelas, então eles tomam medicamento de uso contínuo. A Laura sabe a fórmula, sabe qual que é, sabe o horário. Então, se eu precisar sair, eu posso deixar por conta dela que ela cuida. E não posso pegar mais, porque os custos são muito altos, dá muito trabalho, né, gente? A gente tem que manter limpo, tem que fazer vacina, tem que manter a saúde em dia. Eu sempre tenho um animal idoso. Então, assim, morreu um idosinho, eu adoto outro idosinho. Então, ou eu trago do abrigo, né? Quando eles ficam muito velhinhos, eu levo para minha casa, ou eu retiro algum idosinho da rua. Quantos animais tem no abrigo hoje? Lá no abrigo nós temos 34 e eu tenho mais 6 no hotelzinho. Mas esses são os que a gente cuida diretamente, que são responsabilidade direta da ONG. Fora os do dia a dia, no geral, né? Sim, mas a ONG, por exemplo, a gente alimenta nas redondezas do abrigo mais 20 cães. Tudo isso custeado pela ONG. Tem um outro local, que é uma colônia de gatos, que é aquela região onde tem muitos gatos abandonados, que a gente chama de colônia. Não é um gatil. Não é um gatil, é um local que a gente não divulga o local, porque senão o pessoal vai abandonar mais. Por isso é até bom não falar nem o endereço do canil, que infelizmente tem as pessoas sem consciência alguma que chegam e abandonam, tá nem aí. Né? A gente não divulga o endereço do canil, mas o povo descobre. A maioria dos animais que eu tenho no canil hoje foram abandonados lá. Alguns idosos, alguns muito filhotes, né? Depois que a gente colocou câmera, começaram a abandonar na esquina. E a gente alimenta muitos animais. Então, por exemplo, tem um bairro aqui, que tem uma diretora nossa que mora, que eu também não vou divulgar o lugar. Tem mais de 40 lá, comunitários, que a gente alimenta. Tem mais uns 15 gatos lá que a gente alimenta. Tem mais nesse outro local de colônia, tem mais uns 20 gatos que a gente alimenta, monitora, fornece veterinário. Então já deve ser uns 150 animais tratados por dia. Exatamente. Pela ONG. Então é um custo muito, muito alto. E como que vocês vivem com a ONG? Eu falo assim, vivem porque para realizar esse trabalho, hoje em dia vocês têm algum subsídio, subvenção? Não. É só mesmo doação? Nayara, a gente está numa situação muito difícil, como a gente nunca teve, né? Nós estamos devendo hoje mais de 20 mil reais. Nós nunca passamos por isso. Na veterinária, nós estamos devendo 12, né? Tem mais o hotelzinho que a gente não está conseguindo custear. A nossa ONG, ela vive de doações, mas a gente sempre correu atrás para conseguir recursos de outra maneira, né? A ONG não recebe e nunca recebeu nenhum centavo de dinheiro público, embora fosse o direito da ONG, né? É uma coisa prevista em lei, mas a gente nunca quis até hoje. Talvez um dia a gente queira, né? A gente busque isso, mas até hoje não recebemos. A ONG mantém um bazar, né? Que a gente abre periodicamente, com produtos pet que a gente vende. Pode avisar onde como que funciona, até para o pessoal ajudar. O que eu peço é para o pessoal acompanhar na rede social, porque a gente divulga lá. Porque não adianta eu divulgar o endereço, porque não fica aberto. Sim, então, no dia que a gente faz, a gente divulga. Fica lá no bairro, no Santa Luzia mesmo, perto da minha casa, porque aí eu consigo ir lá quando é necessário. Qual a rede social da SOS Bichos que o pessoal pode entrar em contato? No Facebook é SOS Bichos Pouso Alegre. No Instagram é @sos.bichos. E a gente vende latinha, a gente já fez muito pedido fez pedágio no semáforo, a gente faz bingo, a gente faz rifa, aquela luta de todo dia, né? Mas ultimamente as doações caíram muito para todo mundo que faz proteção animal. Tá todo mundo que eu conheço numa situação muito difícil. Eu não sei se é em função da crise, eu não sei se as pessoas estão muito voltadas para a política, se está todo mundo assim, o clima do país está tenso, né? Eu não sei se as pessoas estão menos engajadas. Mas não deixa de ter animal precisando de ajuda. Mas as doações caíram muito para todo mundo. Em Pouso Alegre existe uma proteção animal grande, um pessoal muito engajado. Aí eu também não sei se é porque tem muita gente, porque são sempre as mesmas pessoas que doam. Para mim, para outro, para outro, para outra. Eu vejo isso. Né? Então, eu também não sei se tem essa questão de ter muita gente. Que bom que tem. Né? A gente não é nem um pouco competitivo. Eu acho que tem lugar para todo mundo. Quanto mais gente, melhor. Né? Mas talvez seja isso um pouco de explicação, talvez seja crise, mas a situação está bem difícil.
bem difícil, como nunca esteve. E o que você falou de uma dívida de cerca de R$2.000 só com a veterinária, isso impede de novos animais que precisem, seja dos que estão com vocês ou dos que aparecem, serem atendidos. Exatamente. Né? Terem cuidados com a saúde, né? A gente está falando não. Né? O que a ONG fazia? A ONG fornecia, porque nada que a gente ganha a gente guarda só pra gente. A ONG ainda fornece até hoje ajuda para alguns protetores e outras entidades e pessoas carentes. Né? Então, a gente ajudava... Tinha uma época que a gente tinha muita fartura de ração. Então, a gente distribuía para quem precisava. A gente fornecia atendimento veterinário para pessoas carentes também. Grande parte da nossa dívida, inclusive, vem daí. Só que agora a gente está tendo que falar não. Porque nós não estamos conseguindo mais fazer aquele estoque de ração que a gente fazia. A gente não está conseguindo arcar com as custas do veterinário. Então, a gente não está conseguindo mais atender a população carente. E vocês precisam continuar comprando, né? Para poder manter os que tem. A gente precisa continuar comprando. E os nossos animais estão ficando muito velhos. E eles estão cada vez mais precisando de atendimento veterinário. Tem um mesmo nesse momento que está internado. Então, a gente está nessa situação complicada. A ONG, a gente mantém uma farmacinha, então a gente repassa medicamento para outros protetores e pessoas carentes, sabe? A gente divide muito cobertor, todas essas coisas que a gente ganha, a gente também ajuda. Qualquer pessoa que tem alguma coisa em casa, por exemplo, aqueles colares, né, que parece uma cúpula de abajur, a roupinha do animal que operou e que ela não vai usar mais, ração, porque às vezes o animalzinho faleceu, ela ainda tem várias coisas, lá brinquedinho para gato, como que ela pode doar isso para SOS Bichos? Ela pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo meu WhatsApp. Pode passar? Pode passar. Eu peço assim, gente, por favor, me procurem para ajudar, porque infelizmente a gente não está conseguindo ajudar mais pessoas. Então, às vezes, quando o meu WhatsApp é o dia todo pedido de ajuda. Aí tem um animal doente aqui. E alguém querendo ajudar é mais raro. Muito difícil, né? Eu estou sempre à disposição para orientar as pessoas. O meu WhatsApp toca o tempo todo, por isso que ele vive no silencioso, porque o meu telefone toca e o WhatsApp também. Eu estou às ordens sempre para orientar em relação a maus tratos, às vezes trocar uma ideia. Eu levei o meu cachorro, eu tô precisando de um veterinário ortopedista, quem que você me recomenda? Estou à disposição. Inclusive, a gente presta uma consultoria jurídica para as outras ONGs da região. A gente ajudou a montar várias ONGs da região. Eu estou sempre à disposição. Mas, no momento, eu não estou conseguindo resgatar mais animais nem assumir mais tratamentos. Né? O meu WhatsApp é 992022999. DDD 35, só repetindo. Isso, DDD 35. E a pessoa pode entrar em contato, a gente combina. Ou ela entrega, ou a gente combina a retirada. Né? Tem pontos de recebimento para a gente lá no centro da cidade. Tem as veterinárias que a gente tem parceria lá no São Carlos e no Jardim Olímpico. Então, a gente, às vezes, consegue alguém que mora ali naquela região para buscar para a gente. Então, a gente vai conversando. Agora, se quiser ajudar via transação bancária, Pix, tem algum canal? Sim, nós temos um Pix, que é o CNPJ da ONG, que é o 09-463... 512-000169. Se não deu tempo de anotar, não esquece que tem as redes sociais. Isso, o Instagram, @sos.bichos e o Facebook SOS Bichos Pouso Alegre. Lá tem os dados das nossas doações também. E é isso, a gente tenta não trabalhar só pra gente. Porque o que a gente aprendeu com o tempo, Nayara? Que a gente achava, quando a gente começou, a gente achava que a gente ia mudar a história, né? Naquele idealismo, muito amor, de vontade de fazer a diferença, a gente achou que a gente ia resolver o problema de daqui a pouco não vai ter cachorro de rua, exatamente. Gatinho de rua. A gente achou que a gente ia resgatar tudo, que a gente ia encaminhar tudo para adoção. E, de fato, a ONG, quando ela começou, ela bombou muito. Porque as pessoas se empolgaram e começaram a doar e participar, se engajar e adotar muito. A gente doava, 11 animais por semana. Só que a gente foi entendendo com o tempo, primeiro, que nem todo mundo que adota cuida. Então, a gente passou a ser cada vez mais rigoroso nos critérios. Porque se for para viver pior do que vive com a gente, o animal está bem com a gente lá. Né? Segundo, a gente via que a gente perdia o contato depois daqueles animais adotados. E que muitos deles voltaram para a rua. Já aconteceu da gente doar um animal e encontrar ele na rua depois. Já aconteceu da gente doar um animal e encontrar no canil da prefeitura depois. Porque as pessoas se desfazem mesmo, sem menor... Acho que é descartável, né? Exatamente. Tem gente que anos depois quer te devolver o animal nem te conhece mais. Né? Você doa um bebezinho, dali 6 anos, a pessoa quer te devolver o cachorro. O animal sofre de depressão no abrigo. Então, a gente foi entendendo que resgatar animais não resolve o problema da superpopulação de animais. O que resolve o problema da superpopulação de animais são uma série de ações
que precisam vir principalmente do município, né? Porque legalmente a responsabilidade é do município, junto com a sociedade civil organizada e pessoas da sociedade civil aleatórias, para a gente conseguir melhorar esse problema. Então, sim, passa por grandes campanhas de controle populacional através de castração, passam por fornecimento de atendimento veterinário para a população carente, passa por campanhas de conscientização, por punir com severidade, né, o abandono e os maus tratos. Só assim a gente vai conseguir diminuir. Todo mundo que faz proteção animal começa com a ideia de resgatar bicho, fazer abrigo e começar a lotar e leva bicho para casa e não sei o quê. E isso não dá certo. Você falou aí da responsabilidade do poder público. Vou dar um exemplo aqui de Pouso Alegre, mas a gente tem tantas cidades, né? Sim. Que na região, cada uma vai se encaixando no perfil. Pouso Alegre tem a campanha do Castramóvel, que Sim. até é um convênio regional. Sim. E que tem funcionado. Funciona. Né? Quem quiser deve entrar em contato com a prefeitura da sua cidade para saber se tem o Castramóvel, porque ele percorre durante o ano todo, cada hora um município. Isso. Tem também um serviço que, quando iniciou, foi um sucesso, depois ele foi retirado e, pelo que eu ouvi dizer, voltou já faz um tempinho, que é o SamuVet também. Isso, é o SamuVet. Para vocês isso ajuda? Ou quando tem alguém em situação que a ONG não consegue atender, tem como vocês indicarem? Você sabe até como indicar o telefone também do SamuVet? Sim, o telefone do SamuVet é 3449-4020. É assim, Nayara. O programa de castração da prefeitura, ele funciona legal. Né? A prefeitura tem um castramóvel, ele é de propriedade do município de Pouso Alegre, que ele está cedido via convênio para uma associação intermunicipal, que é a AMARP. Né? Essa associação fornece o serviço de castração para as cidades conveniadas. Ótimo, porque a castração ela precisa acontecer não só em Pouso Alegre mesmo. Isso aí, na verdade, é uma questão do Brasil todo. O controle ser feito. populacional é uma questão de saúde pública, É uma né? questão de saúde até pública. Até para evitar quanto mais animais na rua, mais risco de doenças acidentes, e tudo mais. Acidentes. A superpopulação de cães e gatos, ela é ruim. Ela pode trazer mesmo as zoonoses, que são as doenças que passam de animais para pessoas. Podem causar acidentes, desde acidentes de trânsito até mordedura, né? Tem o problema mesmo dessa questão da procriação. Enfim, então precisa sim haver. Esse trabalho do castramóvel, ele é bacana e ele funciona legal. E ele promove esse controle populacional da região também. Porque a gente sabe que os animais dos outros municípios são abandonados aqui. Né? A gente sabe que isso é um costume cultural da nossa região, acho que talvez do Brasil todo, infelizmente. Da nossa cultura, eu acho, né? Da cultura do brasileiro. Existe esse serviço, a prefeitura tem um centro de bem-estar animal, né? Que ele funciona como um abrigo transitório, onde esses animais eles se recuperam, eles são socorridos nas ruas. O serviço existe para animais que não têm dono. Né? São animais de rua que estão em situação de emergência. Então, eles estão doentes, atropelados, uma fêmea no cio, eles são recolhidos, são retratados lá no Centro de Bem-Estar Animal, são castrados e devolvidos no local de origem onde eles foram pegos. Por quê, gente? Existe uma estimativa de 7 mil cães nas ruas de Pouso Alegre. Não tem como abrigar 7 mil cães. Sem contar que não é bom para eles ficarem presos em gaiolas, em jaulas, como criminosos de crimes que eles nunca cometeram. Então, pode ter certeza disso, que o animal fica melhor na rua do que preso em gaiola. Ou preso em canil com 10, 15, 20 outros animais, disputando alimento, disputando hierarquia, brigando. Então, sim, é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde e, sim, é um trabalho que visa boas práticas de manejo de bem-estar animal, devolver esse animal no local de origem onde ele foi resgatado. Ali tem uma comunidade que cuida dele. Então, ele fica melhor ali, sendo monitorado, recebendo alimentação, naquele local onde ele se identifica, do que ele ficar preso na prefeitura, que vai ter um custo enorme para manter milhares de animais e vai continuar não resolvendo o problema da superpopulação. Esse serviço do SamuVet foi até um carro até novo, que a gente que conseguiu, graças as boas relações políticas que a gente tem, né? A gente conseguiu juntar um deputado que enviasse esse carro para Pouso Alegre, porque o outro carro vivia estragado, ele era muito antigo e vivia estragado. Então, esse carro ele faz esse resgate em horário comercial durante a semana. A gente precisa de um serviço de plantão, né, que atenda os animais fora do horário do Centro de Bem-Estar Animal. Esse programa está sendo implantado.
né, com recursos que a gente também conseguiu, com deputados, através de emenda parlamentar, para implantar esse serviço em função do custo, né? Então, a gente conseguiu R$1 milhão para Pouso Alegre, com esses deputados, né, para implantar esse serviço, para atender os animais de rua de Pouso Alegre. E o contrato serão convênios com clínicas veterinárias que vão fornecer tanto esse plantão quanto atendimento para a população carente. Então, acredito que no começo do ano que vem esse serviço vai começar a funcionar. Então, não precisa ter o veterinário full time, vamos dizer assim. Full time que eu falo, não. Uma escala de plantão lá no Centro de Bem-Estar Animal, porque serão feitas parcerias. Serão feitas em parcerias com clínicas particulares. Eu ainda não sei bem como é que vai funcionar, mas o serviço está em implantação. E já tem algumas clínicas que já se fizeram esse convênio, né? A prefeitura já lançou esse edital. A gente, falando aqui do município, tivemos em 2020 uma lei aprovada que ela instituiu o Dezembro Verde, né, para tratar da conscientização, de tudo mais. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse assunto. Aproveitando que hoje é 1º de dezembro, Sim. né? Então, que temos essa comemoração aqui em Pouso Alegre. Então, eu não estou muito a par de quais são os planos que eles têm de fazer a campanha de conscientização, né? E eu fiquei sabendo hoje que eu recebi uma arte hoje disso aí, eu preciso me inteirar. Mas eu acho que toda iniciativa que visa despertar conscientização nas pessoas é muito importante, né? Porque a gente precisa sensibilizar as pessoas. A situação já melhorou muito, né? 20 anos atrás, você não via tanta gente com a mentalidade de adotar, tanta gente com a mentalidade de se engajar na causa. A proteção animal hoje é, sem dúvida, o maior grupo organizado das redes sociais, né? A gente tem um engajamento muito grande. A proteção animal, ela criou celebridades, né? Ela elegeu muita gente, né? Existe hoje um grande volume de políticos que foram eleitos com essa bandeira. Então, você vê que a causa animal ela está crescendo e ela está sensibilizando as pessoas. Mas a gente ainda precisa sensibilizar muita gente. Então, eu acho que toda a campanha é muito importante, né? E eu ainda preciso me inteirar dos termos dela, porque eu acho que não sei se é a primeira vez que ela está sendo aplicada, eu não tenho conhecimento. Mas Vou até pegar aqui o que foi uma publicação recente certo. Da Prefeitura de Pouso Alegre a respeito, então, só para lembrar, a gente está falando do Dezembro Verde, que foi criado por uma lei municipal, então, aqui em Pouso Alegre, e ele visa chamar a atenção para Dezembro Verde não ao abandono de animais, que a lei criada em 2020 é a lei número 6.341, proposta pelo vereador Leandro Moraes, com coautoria do vereador Arlindo da Mota Paz, para conscientizar a população sobre esse crime de abandono de animais. E isso vale não é só para cachorro, gato, não. Qualquer tipo de animal. A gente fala não só os de 4 patas, mas os de asa e todos os outros. Além de promover campanhas educativas. Segundo a prefeitura, abre aspas, além de ser um ato cruel que pode condenar o animal à morte, abandonar e maltratar animais é crime com previsão na Lei Federal 9.605 de 98. A campanha de conscientização do combate ao abandono e aos maus tratos contra animais é realizada no mês de dezembro e esse período foi escolhido devido ao aumento do número de abandono de animais no período de dezembro a fevereiro, quando acontecem as férias. A escolha da cor verde lembra a questão ambiental que está relacionada aos animais, fecha aspas. Para vocês isso também é comum, esse abandono de animais durante as férias? Época de férias piora muito. A pessoa vai viajar, não tem quem deixar o animal? Põe na rua. Põe na rua, liga pra gente. Tem gente que é muito engraçado. Vocês não têm noção das coisas que a gente... Conta uma dessas situações pra gente. O que aconteceu? Claro, sem falar a pessoa. Tem gente, por exemplo, que oferece pra você trocar o animal. Então ela fala assim, olha, eu tenho um cachorro aqui, ele late muito. Você não troca comigo? Escambo de animais. Escambo. Tipo mercadoria. Uhum. Vamos trocar, porque... O Gratã tá aqui, não me conformo com isso. Vocês não têm noção das coisas que a gente ouve, gente. Deus do livro. Vocês não têm noção. E vamos trocar, porque ele late muito, aí você põe ele no seu abrigo e me dá outro. Eu fico olhando e falo, moço, não dá, né? Meu animal, ele morreu do quê? Eu não sei, ele ficou aqui dias agonizando, mas meu filho tá sentindo muito, você me dá outro. Eu falo, moço, não vou te dar outro, você não socorreu o seu animal, né? Eu não tenho dinheiro, então... Né? Pra que é animal? Porque, assim, não é que a gente discrimina pessoas, mas é que para você cuidar de um animal, você precisa ter recurso financeiro. Porque, por enquanto, infelizmente, não existe SUS para animal. Então, a gente precisa fornecer o mínimo. A gente entende que ninguém tem R$5.000 sobrando, assim, de imediato. Mas se você deixar de fazer uma consulta, você não manter a vacinação em dia, você não manter o seu animal livre de parasita, a pessoa acabou de perder um animal, porque o animal morreu de tanto carrapato, ele vai adotar outro? Não faz sentido, né? As pessoas ligam também pedindo para eu hospedar os animais no meu abrigo, porque elas vão viajar. Então, assim, meu abrigo no hotel,
Né? A pessoa não quer gastar. A pessoa não quer pagar o hotelzinho particular. Ela não quer pagar, ela não quer ter despesa com o hotel. Ela vai sair, ela vai gastar, ela vai viajar, ela vai gastar com gasolina, ela vai beber todo dia. Ela tem, às vezes, um celular muito bom, mas ela quer que a ONG fique mais sobrecarregada ainda, recebendo o animal dela. Às vezes ela não quer mandar nem a ração. Então a gente ouve todo tipo de absurdo. Né? Olha, meu animal tá aqui há dias com dor, eu não sei o que ele tem, eu não tenho dinheiro e você tem a obrigação de tratar. Aí colocam assim, como se vocês tivessem obrigação. Mas para que você serve, então? Para que a ONG serve? Vocês ganham dinheiro público, vocês recebem salário? Eu falo, não, a gente não recebe salário nem ganha dinheiro público, você está enganado. São voluntários, só para destacar novamente aqui. Ninguém é remunerado, né? E muito pelo contrário. E ainda tira do bolso o dinheiro para cuidar dos bichinhos. A ONG não paga minha gasolina. A ONG não paga. Muitas vezes a gente vai levar um animal no veterinário, a ONG não tem dinheiro em caixa, o medicamento é a gente que compra. Né? As viagens que a gente faz para buscar doação, a ONG não paga. O celular que a gente gasta, a internet, o papel que eu gasto na minha casa, a minha impressora, nada disso a ONG paga. Então, e sem contar que muitas vezes a dívida é a gente que paga. Né? Mas só que a gente não está conseguindo arcar com tudo, tanta coisa. Né? Então a gente ouve coisas muito absurdas o tempo todo. Gente que te liga de madrugada, gente que te liga às 6 horas da manhã, muita grosseria, né? Enfim, a gente está acostumado, então a gente leva na brincadeira. Mas em todos esses anos a gente tem muita história para contar, né? A gente já fez muita loucura, coisas que eu não faço mais, mas eu já roubei cachorro, eu já pulei muro, eu já arrebentei portão. Eu roubei uma vez no São Bernardo de uma casa. Você roubou, mas, tipo assim, no caso, você, na época, achava que estava fazendo uma boa ação ajudando um cachorro vítima de maus tratos. O animal estava abandonado dentro da casa. Um São Bernardo que tinha que pesar 80 quilos, estava pesando 40. Entendeu? Na verdade, eu não roubei, eu furtei, né? O advogado tem que usar o termo certo. Só para deixar claro que o furto, ele não enquadra em agressão, nem quando a reação, vamos dizer assim, agressão, ou até com a pessoa ali. O furto é assim, não tem ninguém aqui, a pessoa vai lá e levou a caneca embora. Eu arrebentei o cadeado do portão, era um cadeadão assim, levei um alicate lá, arrebentei o portão e furtei o cachorro. Mas na época achava que tava, né? É ilegal? É ilegal. Mas assim, ou era isso ou o cachorro ia morrer. E isso era uma época também que não existia nem essa... Isso foi muitos anos atrás, né? Isso na época que começou. A gente não conseguia nem apoio da polícia naquela época. Né? Hoje a gente consegue. Hoje eu não faço mais isso, tá, gente? Tem alguma outra loucura que você pode contar? Além de levar o São Bernardo? Eu acho que eu tenho uma pra contar aqui, viu? Sim. Relacionada ao cruelty free. Isso, eu vou só explicar para os nossos ouvintes dos tocadores que nesse momento, quem está acompanhando no YouTube, tá vendo que eu estou espelhando uma imagem aí de uma reportagem do UOL do dia 18 de outubro de 2013, onde aconteceu uma manifestação a favor de vários cães, né, da raça Beagle, que eles estavam sendo explorados, testados por uma empresa de cosmético. E juntou muita gente lá, inclusive Dona Carla Viviane estava lá e inclusive apareceu na televisão. Ela saiu escondida. Que foi um trem assim que chamou muita atenção na época, né, e que rendeu muita repercussão, né, que até 2015 ainda teve desdobramentos dessa história. E pode contar pra gente aí sobre isso. Eu vou deixar espelhado aqui na tela pro pessoal ver um pouco mais sobre a reportagem e algumas imagens que ela compartilhou também. Em 2013 a gente ficou sabendo desse caso, né, lá em São Roque, no interior de São Paulo, que era uma empresa que promovia testes em animais, no caso ali eram cães Beagle, da raça Beagle, testes de produtos de limpeza e cosméticos. Né? E na época saiu a denúncia, um pessoal se acorrentou lá na porta, fez greve de fome e tal, e conseguiram invadir o laboratório e retirar os cães, e a gente foi lá para a porta protestar. Saímos daqui de Pouso Alegre, um grupo de protetoras daqui, e fomos para lá, gente. Só que a gente não imaginava que... Primeiro, destaque que você saiu escondido dos seus pais. Eu fui escondido dos meus pais. Eu, uma mulher adulta, com mais de 30 anos, casada, com filho, mas eu não contei para os meus pais para não preocupá-los, né? Só que quando a gente chegou lá, que deu ruim, que a gente começou a correr e tomar bomba e tiro de borracha, que a gente saiu correndo, o meu pai, meu digníssimo pai, estava assistindo a Band, e meu pai me viu correndo da polícia no meio de uma multidão. Eu não sei como eu não sei como é que ele me reconheceu. Lá no interior de São Paulo, ele não sabia que eu tinha ido. Meu pai tirou uma foto da televisão e mandou pra mim. Eu tava de óculos escuros, gente, de rabo de cavalo, correndo no meio do povo, fumaça pra tudo quanto é lado, tiro de borracha passando na orelha, assim.
E o meu pai me viu, tirou uma foto, mandou pra mim e falou: minha filha, pelo amor de Deus, toma cuidado, se cuida, olha aí o risco que você tá correndo, pra que isso? Tem filho pra criar. Você tem filho pequeno. Uma amiga minha me ligou, sabe? Você fica louca, você tem uma filha pra criar, que ideia de jirico, não sei o quê. Eu falei: gente, eu vim pra porta do negócio protestar, eu não imaginei que ia chegar a tropa de choque, batendo no escudo. Gente, é uma sensação horrível, 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 horrível. Você olha, desce aqueles caras de armadura vestido de preto batendo no escudo, dá medo. Jogando, né, as bombas de gás. Jogando bomba de gás. Uma amiga minha caiu, se esfolou todo, voltei pra pegar ela. Você foi acertada pelas balas de borracha? Não. Graças a Deus. Só o gás. Aí tinha umas meninas que correram pro meio do mato, tinha black bloc, botaram fogo no carro da imprensa. Gente, foi um... A gente tava lá assim, inocentemente, achando que a gente só ia levar uns cartazes, sabe? E na época a divulgação era mais difícil também, porque não era uma época em que a internet estava muito popular, né? O Facebook na época estava em crescimento ainda. Começou a popularizar em 2011, então tinha Isso, assim, 2 anos. Era muito recente, né? Até para eles se resguardarem de algumas coisas que tinham acontecido, porque, para quem não lembra, essa invasão dos manifestantes no Instituto Royal foi uma dos precursores para o crescimento da Luísa Mel, né? Sim. Que é uma protetora muito conhecida aí no Brasil. E na época não tinha tanta divulgação em redes sociais, porque a rede social não era tão popularizada, né? O celular não era tão acessível para todo mundo, né? E foram com o que tinham nas mãos para poder tentar resgatar esses cachorros, né? E eles foram resgatados, eles foram escondidos. O pessoal escondeu eles. Eu voltei pra cá com inúmeros pedidos de Beagle. Falei: gente, eu não vou trazer Beagle pra cá, eles já foram retirados. E muitos foram adotados e, assim, eu tive conhecimento de alguns e eles ficaram muito bem, né? Eu conheço até pessoas que estavam com alguns na época e tal. E aí muita gente quis adotar, né? Porque eram de raça também. Uhum. Enfim. A gente tem, só para esclarecer, porque às vezes pode ser que nem todos saibam, né? Muitos animais eram utilizados... Creio que no mundo inteiro ainda existam outros locais onde isso seja permitido, né? Mas são utilizados não só pela indústria cosmética, né? Produtos de beleza, entre outros, mas também pela indústria de produtos de higiene e limpeza, para poder fazer testes. Eu já vi até vídeos de pessoas famosas com desenhos ilustrando o que esses animais passariam. Que não é só um animal que está preso lá em laboratório. Ele está sendo testado com um produto que não se sabe quais efeitos colaterais vai causar, desde uma dermatite, um problema a algum órgão, ou até causar a morte desse animal. Então, por isso, os grupos de proteção animal sempre foram contra esses tipos de testes, né? De fármacos ou de outros tipos de produtos. E isso ajudou a indústria a ficar, né, com vamos dizer assim, com uma consciência, mas, claro, a favor do que a sociedade estava pensando, porque a pessoa deixa de comprar o produto se ele tiver teste animal hoje em dia, né? Muitas vezes a gente vê isso. Sim. A criar um selo que se chama Cruelty Free. Normalmente é um desenho de um coelhinho, Sim. né? Porque coelhos eram muito utilizados Sim. nesses testes, não são só cachorros. Ratos de laboratório, a gente ouve muita expressão, rato de laboratório, isso é uma coisa de décadas e décadas, né? Sim. Então, esse selo foi criado para poder identificar que aquela empresa, por exemplo, aquela indústria farmacêutica ou de cosmético ou do que for, não tem vínculo nenhum com testes em animais. E aí, nesse produto que você comprar, por exemplo, um shampoo, eu vejo muito produto hoje em dia assim. Sim. Perfume, alguma coisa assim, você vai ver às vezes aquele selinho. Vocês acham que desde esse movimento, então, foi quando se abriu os olhos da indústria aqui no Brasil? Houve uma discussão, né, de nível nacional para isso. Alguns estados têm essa legislação que passaram a proibir o teste de animais, o uso de animais em testes de cosméticos e material de limpeza, porque, gente, por favor, né? Não é uma coisa essencial. A gente entende, de repente, que ainda não existem outros métodos, né, para vacinas, para medicamentos, é uma questão que precisa ser discutida, mas usar animais para questões fúteis, né, como cosméticos, para testar um rímel, testar um batom, não existe, não justifica de maneira nenhuma. Então, sim, esse selinho passou a ser mais divulgado. Algumas empresas, grandes empresas do Brasil, deixaram de testar. Infelizmente, em alguns países, a testagem é obrigatória. No Brasil, não é. No estado de São Paulo foi proibido, em Minas Gerais ainda não. Mas tem alguns outros estados que também foram. Então, é muito importante, porque esses avanços, eles acontecem quando existe gente engajada. Né? Então, assim, se ninguém tivesse protestado, tava aí até hoje. Exatamente. Meia dúzia de pessoas se acorrentaram ali, chamaram a atenção para aquele problema,
invadiram lá de madrugada. Uma delas, a Carla. Na verdade, eu fui depois, né? Mas foi também participou. Eu fui, participei, a gente deu publicidade para isso, né? Quando as pessoas se engajam e dão publicidade, as coisas acontecem. E é por isso que é difícil, que a gente pede, porque nós somos poucos, né? As pessoas engajadas na causa animal, que resgatam, que tiram, que batalham, que fazem a militância, são poucas. Mas se a gente conseguiu a adesão das outras pessoas, não para fazer o que a gente faz, mas para multiplicar a nossa voz, né? E isso é muito importante. E aí a gente consegue melhorias. Aqui em Pouso Alegre mesmo, olha quantas políticas públicas foram construídas com diálogo, com protesto. Eu, gente, já fui muitas vezes na Câmara, já briguei com um monte de gente. Hoje eu não brigo mais. A gente vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo a conquistar as coisas no diálogo. Mas eu já consegui algumas coisas no grito também. Então, eu acho que é muito importante a gente conseguir sempre esse engajamento. Eu já fiz outras coisas também, tipo assim, uma noite eu dormi no Matadouro, lá em Bueno, dentro do carro, lá em Bueno Brandão. Eu e meu marido, tinha um caso de uma protetora lá, ela tinha 70 cães no centro da cidade. E, por uma determinação da justiça, ela tinha que retirar aqueles cães porque a vizinhança estava reclamando. Só que ela não tinha para onde levar. Então, o juiz, na época, um juiz da comarca de Ouro Fino, determinou que aqueles cães fossem recolhidos pela prefeitura, porque legalmente a responsabilidade é da prefeitura. E que, caso a prefeitura não conseguisse encaminhá-los de uma forma ética, era para fazer a eutanásia deles. Então, né, isso aí deu uma grande repercussão. E eu e o meu marido resolvemos comprar a briga. Que juízo. Nós passamos lá 20 dias com o nosso dinheiro. O meu marido ainda passou assim, às vezes ele ainda dormia lá, eu não, eu voltava todo dia. Né? Às vezes a minha filha, na época, tinha 3, 4 anos, ela ia junto com a gente. Eu tinha que trabalhar, então eu voltava e vinha todo dia. E aí a prefeitura recolheu aqueles animais, tirou da casa da protetora, e ela, assim, num sofrimento terrível, né? Porque ela amava muito aqueles animais. E levaram para um matadouro desativado, e a gente ficou preocupado com a segurança deles lá. A gente achou que, de repente, ia acontecer alguma coisa com aqueles animais. Meu marido me ligou, eu estava aqui, meu marido me ligou, falou para mim, Carla, eu vou dormir no matadouro. Eu falei, Vicente, pelo amor de Deus, no auge do inverno, Bueno Brandão, frio pra caramba, você não tem nada para você dormir lá. Ele falou, mas eu tô preocupado, tô achando que aqueles cachorros vão sumir. Aí eu liguei pro meu pai, falei, pai, você fica com a Laura pra mim essa noite? Deixa ela na escola amanhã cedo? Ele falou, fico. Eu falei, então, tô indo pra Bueno Brandão. Aí catei o carro à noite, fui lá pra Bueno Brandão. Passei a noite com o Vicente lá no matadouro, nós dois dentro do carro, morrendo de frio. Sorte que levou coberta, pelo menos. Levei coberta, ligamos um arzinho quente, torcendo pra bateria não acabar, e dormimos no matadouro pra vigiar aqueles animais. Coisas que hoje eu não faria também, entendeu? E que fim deu essa história? Essa história foi muito legal porque em 20 dias a gente promoveu uma mega campanha, né, de arrecadação. Ela tinha umas terras mais afastadas na zona rural da cidade e a gente conseguiu, junto com a prefeitura, mais um monte de gente, conseguimos construir. Isso aí é mérito muito do meu marido. Construir um novo abrigo. E em 20 dias os cachorros foram para o novo abrigo e ela está lá até hoje. Aí com o tempo ela fez algumas melhorias e a gente conseguiu salvar aqueles 70 cachorros. A gente pulou o muro do canil municipal de Puyuna, que tinha uma situação de maus tratos terrível. Na época a gente chamou a imprensa, denunciou lá. A gente conseguiu melhorar e fechamos aquele lixo daquele lugar, que eu nunca vi uma coisa tão medonha na minha vida. E bicho morrendo no braço da gente. Conseguimos melhorar as condições do canil municipal de Machado, né, que a gente recebeu uma denúncia, e aí a gente montou um e-mail e começou a distribuir no Brasil, e dali a pouco o secretário de saúde ligando, então a gente conseguiu. Isso foi num sábado, quando chegou na segunda, estava todo mundo vermifugado, raçãozinha de qualidade, lugar limpo, sabe? E tem muitas outras coisas, assim, que agora acho que eu não vou lembrar, mas, assim, com muita luta, a gente conseguiu melhorar. A gente tem um espírito de coletividade grande, assim, né? A ONG, ela ajudou a fundar outras ONGs da região, né? A gente tem um grupo. É uma rede de apoio, você pode falar. É uma rede de apoio. A gente presta ali uma assessoria contábil, jurídica, assim, um apoio. A gente tem um grupo, né? A Frente Mineira de Proteção Animal, que trabalhou muito para formar novas lideranças, para elas serem candidatas. A gente conseguiu fazer alguns vereadores,
né, que estão também fazendo história nas suas cidades, que troca experiência, né, é um grupo de WhatsApp, mas que temos uma página, temos um engajamento legal também, temos mais de 200 pessoas lá. Então, assim, porque, como eu digo, a gente não quer só ter um abrigo, porque a gente já entendeu que isso não funciona, né? A gente não fica mais resgatando, a gente quer fazer um trabalho que mude a realidade para todo mundo. É igual você falou, de formiguinha. De formiguinha. Quanto vocês conseguirem mudar, já tá bom. Sim, são em 20 anos aí que a gente conseguiu alguma coisa. Quantas pessoas tem hoje em dia no SOS Bichos? Lá na SOS, a diretoria são 6. Mas fora os vários voluntários. Temos alguns Quer dizer, voluntários. voluntárias, como você disse, praticamente são mulheres que lidam diretamente. São mulheres as voluntárias. E é isso, e a gente vai aí trocando ideia, conversando. Estamos numa fase ruim, mas vai melhorar. O Iratã tem mais participação aí pra gente. Vamos lá, aproveitar, pessoal, que eu divulguei mais cedo no grupo APAD, que é um grupo muito conhecido aqui em Pouso Alegre, que são os animais perdidos, achados para doações aqui da cidade. Mandar um abraço pro pessoal que veio através do grupo. Mandar um abraço para, deixa eu ver aqui, para Alvelina, para Andréia Kimura, que chegaram agora também, e para Carlene Soares, que fala que o apadrinhamento também é muito importante, né? Que é importante que você seja padrinho de um animal de abrigo, mesmo que você não tenha condições aí, às vezes, de levar para casa. Eu, por exemplo, tenho 3 cachorros, não tenho condição nem de dar lar temporário, porque meu espaço é um pouco mais restrito, mas às vezes apadrinhar, né? Às vezes dar uma ração, alguma coisa. Inclusive, enquanto a Carlinha comenta sobre isso, eu vou deixar algumas imagens passando de alguns cães que estão lá no abrigo nesse momento. A Carlene lembrou muito bem. A Carlene é uma diretora nossa, uma pessoa muito importante dentro da ONG. O apadrinhamento é uma maneira que a gente tem de se programar, porque a gente sabe que aquele recurso entra todo mês, né? A pessoa escolhe um animalzinho e ela passa a contribuir com ele financeiramente. Então eu tenho... Esse é o Fefe. Esse é o Nando. O Fefe é o irmão dele. Isso, para os nossos ouvintes, a gente está passando algumas imagens aqui no YouTube e a Carinha está descrevendo. Esse é o cãozinho vira-lata. É um vira-lata verde. De Matchbox. A gente fala que ele é verde, por causa dessa cor dele meio cinza. Esse é o Fefe, o irmão dele, que é o vira-lata caramelo clássico. Os dois juntinhos, eles foram abandonados lá na porta. E... Eles têm padrinhos? Não. Quem quiser pode entrar o padrinhar. A pessoa pode entrar em contato com a gente e fazer a doaçãozinha para eles todo mês, a partir de R$20. Todo valor ajuda muito. Pode ser ou em valor ou em ração ou outra coisa? Pode ser. A gente pede a situação, o valor em dinheiro, porque a gente padroniza a ração, né? Senão, esse é o Francisco. O Francisco tem uma história triste, coitado. Ele foi abandonado lá na porta com a Clara, né? A Clara foi muito bem adotada. Esse é o Cotó e a Mel. É mãe e filho. E o Francisco ficou um tempo no abrigo e foi muito bem adotado. Ele dormia com a moça na cama. E, infelizmente, a moça estava numa depressão muito grande e ela cometeu suicídio. Né? E aí ela não era daqui, aí a família dela... Mas ela morava aqui. Aí a família dela ligou pra gente buscar ele de volta no apartamento dela aqui. E quando a gente chegou lá, ele estava muito assustado, né? Porque ele estava sozinho já há alguns dias. E a gente levou ele de volta para o abrigo. Né? E até hoje ele não foi adotado de novo. Porque tinha muito amor para dar. Ela cuidava muito bem dele. Ela cuidava muito bem dele. Foi uma pena, muito triste por ela, né? Assim, enfim. E essa doação mensal do apadrinhamento é muito importante, né? Porque é uma maneira que a gente tem de se programar, de saber que todo mês entra X, que a gente pode contar com aquele valor, né? E é uma maneira de melhorar a vida daquele cãozinho, porque a gente sabe, esse mês ele vai precisar de uma medicação antipulga, ele vai precisar de uma ração, a gente sabe, de uma vacina, a gente sabe que aquele dinheirinho vai ajudar a pagar o tratamento dele, né? Agora, antes da gente encerrar, eu gostaria que você falasse sobre a adoção. Vocês têm feiras atualmente? Como que tem sido esse trabalho? A gente fez muita feira na vida, muito. Eu lembro de várias feiras na praça, né? Sim. Entre outros lugares também. E hoje a gente não está fazendo porque nossos cães são adultos. Cão adulto em feira é muito complicado, principalmente cão de abrigo, porque ele não é socializado. Então chega lá, eles ficam muito assustados, eles tentam fugir. A gente precisa de uma estrutura muito grande para levar cães grandes, né? Então, a gente não tem feito feira, a gente faz a divulgação via internet, e quando alguém está interessado, a gente leva lá
para a pessoa conhecer os animais. Não precisa nem a pessoa, então, ir até o local onde vocês estão com os animais hoje. Vocês podem levar, depois, claro, de fazer aquele filtro. Por exemplo, a pessoa passa mais ou menos o perfil dela, igual você falou, a rotina, se ela quer um animal para lidar com criança ou não, se ela quer um animal companheiro de estrada ou não, né? Entre outros filtros. Aí, depois disso, vocês mostram os animais disponíveis que têm esse perfil, seria isso? A gente mostra, mas a gente faz questão da pessoa ir no abrigo. A gente leva essa pessoa no abrigo para ela ver se ela cria aquela conexão com o animal. Porque às vezes também você vai com uma ideia, chega lá, você cria conexão com o outro. Virtual, né? A gente tem um cão, foi incrível essa história. Ele mora na Filadélfia. Ele foi embora para os Estados Unidos. Ele é um cachorro, a gente brinca que ele é um cachorro... É gringo agora. Gringo, exatamente. É um cachorro exportado. É um brasileiro casado com uma americana. Ele conheceu o nosso trabalho através da ONG Cão Sem Dono, que eu te falei, que é uma ONG que muito nos ajuda. Sim, é que ela tá vestindo a camisa aqui de Dog Lover, gente. De lá, né? A ONG Cão Sem Dono é em São Paulo. Ela sempre ajuda a gente. Divide também. Muita coisa do que a gente ajuda as outras pessoas em Pouso Alegre vem do Cão Sem Dono. E ela tem uma estrutura muito grande, é uma ONG bem grande, né? Que ajuda muita gente, inclusive. Enfim, esse casal conheceu o nosso trabalho através da Cão Sem Dono e passou por aqui querendo conhecer o abrigo. E ele passou com a esposa americana, ela não fala português, e aí chegou aqui, eles olharam os cães, e ele queria conhecer para doar dinheiro. Ele não tinha intenção de adotar. Quando ele chegou lá, estava solto na época chamava Chispito, que era um cachorro que era desprovido de beleza, coitado. Sabe? Era assim, a gente brincava que ele nunca ia, porque realmente ele era pernudo demais, ele era escuro, mas o bigode dele era desbotado, coitado. Ele não deu muita sorte. E a gente olhava, a gente falava, gente, ninguém vai adotar esse cachorro. E ele tinha sido doado filhotinho, porque ele era muito fofinho, e a pessoa devolveu 8 meses depois, dizendo que ele não ficou tão fofinho que nele era. Não. E ele foi devolvido. Sabe aqueles mestiços de poodle que fica com o pelo arrepiado assim, meio magrelo? Ele era muito esquisito. A gente brinca que parece pano de chão. Era uma coisa Olha assim. que pecado, Iratã. Eu já tive um. Cachorreiro falando. Ele era muito esquisito, só que ele é escuro, sabe? Ele parece uma estopinha, né? Ele era muito estranho. Coitado. E a gente olhava, a gente falava, gente, não vai... E a pessoa devolveu 8 meses depois, dizendo que ele era agressivo. O cachorro era zero agressividade, zero. Na verdade, é só porque ele mudou. Foi uma desculpa. Perfil. Ela não queria cuidar. E ele não era nem agitado. Ele era um amor, muito humilde, um cachorro bonzinho. Enfim, chegou lá, a Carlene que recebeu o casal e comentou, falou assim, olha, esse aí, coitado, ó. Quem vai querer? Porque, tipo, coitado. Né, coitado, foi desprovido de beleza, todo. Aí ele comentou com a esposa em inglês, né? Ela olhou pra ele e falou, então é esse que eu quero. Nossa, que legal a atitude. Né? Aí ele ficou mais uns meses com a gente, porque a gente foi se programar para poder fazer os exames, fazer a antirrábica, porque tem tudo uma exigência, né? Eles foram para os Estados Unidos, voltar, acho que ela ficou, ele voltou, eu não sei. Eu sei que vieram aqui, buscaram o cachorro e ele mora na Filadélfia. O que é o amor e o compromisso, né? O compromisso. Porque a gente tá falando de adoção sem devolução. Sem devolução, porque nos Estados Unidos não tem o que fazer, né? Não tem como a gente pegar. E menina, ele está lindo. Eu devia ter te mandado essas fotos. Agora ele ficou provido de beleza. Ele ficou provido de beleza. Agora ele chama Tim. Ele mora num belo apartamento. Ele passeia todo dia com capa de chuva. Ele tem coleirinha com o nome dele. Ele ficou chique e ele ficou um cachorro bonito. Hoje é um gringão. Ele é um gringo. Ele é um americano. E assim, a irmã dele está no abrigo ainda. Talvez ela vá também. Né? Então, eles estão pensando aí na possibilidade dela ir também. Ela é igual a ele? Ela é mais bonita do que ele. Ela é branca e preta e ela é menos pernuda. Esteticamente, ela é mais bonitinha. Uhum. E ele tá pensando em adotar ela também. Então, assim, bacana. A gente tem muitas histórias incríveis dessa. Essa São Bernardo mesmo, que a gente furtou lá, invadiu o lugar, foi Deus, porque eu cheguei na clínica, eu levei ela na clínica, aí uma outra diretora estava em outra clínica, tinha umas pessoas na clínica, ela comentou, olha, estamos resgatando hoje uma São Bernardo, se você souber de quem quiser, a mulher falou, eu quero. Encontrou comigo na clínica, pagou o tratamento dela na clínica e levou, e a cachorra foi super bem cuidada. Então, assim, às vezes acontece. É exceção, mas a gente tem histórias muito bonitas, assim, para contar também. Né? Então, é isso. Eu acho que as pessoas deveriam entender que a adoção, ela não é só uma caridade, ela é uma troca.
né? Você oferece um lar para um animal, você ganha um amor incondicional em troca, uma companhia agradabilíssima, né? Cães e gatos são... eles promovem uma convivência muito rica, uma experiência muito incrível, né? Eu sempre tive muitos cães e agora eu tô com muitos gatos, porque gatos são fascinantes. O preconceito com gatos melhorou muito. Hoje em dia está bem mais fácil doar gato em Pouso Alegre até do que cachorro, porque eu acho que pelo fenômeno da verticalização, né, das pessoas que estão morando em apartamento pequeno, às vezes. O gato dá menos trabalho, ele fica melhor sozinho. Só para né? lembrar que se for adotar gato, eu moro em apartamento. E o que aconteceu? Não estou falando da adoção. Alguém que tinha algum gato não tinha com certeza a rede de proteção na janela. Eu moro em um prédio de 12 andares. Um certo dia a pessoa manda no grupo um gato morto no chão, na região, como se fosse a linha de uma janela, entendeu? Então, eu falo assim, não dá pra ter o animal sem você também adaptar o ambiente a ele. Sim, essa questão da posse mesma forma responsável. que quem tem filhos tem que colocar a rede de proteção para evitar exatamente. algum risco de queda. Sem acesso à rua, né? Sem acesso à rua. É muito importante porque que em relação... gato pra fugir... Em relação a gato, as pessoas ainda têm a mentalidade de que gato precisa dar voltinhas. E ele não precisa. Nem o cão, gente. A gente recebe todo dia, todo santo dia, pedido de pessoas desesperadas, pedindo pra gente divulgar aquele cão que saiu pra dar uma voltinha sozinho e não voltou. A dar voltinha só pra colocar aqui, deixar bem claro, você falou da pessoa que tem a necessidade de sair com o animal, que isso seria uma rotina. Sim. O dar a voltinha seria largar o animal saindo sozinho, correndo o risco de sumir, ser atropelado ou outra coisa, ser furtado, né? Exatamente. O E animal contrair doença, né? Que Sim, a também. FIV cresceu muito, né? Aqui em Pouso Alegre, principalmente, né? Sim, porque assim, o animal ele precisa de atividade física, mas ele tem que ir na coleira com o responsável, com o tutor, com o dono. As pessoas deixam os animais saírem sozinhos nas ruas, tanto os cães quanto os gatos. Eles podem causar acidentes, eles podem ser atropelados, eles podem ser vítimas da maldade humana que existe, né? Eles podem ser espancados, atacados por outros animais, contraírem doenças. As pessoas acham que gato não tem doença, tem muitas doenças de gato, muitas doenças virais de gato, algumas incuráveis, né? Tem a FIV, que é a leucemia felina, a AIDS felina. Né? O animal até vive com a AIDS felina, mas ele tem uma imunidade baixa, então ele precisa de um cuidado melhor. Tem a FeLV, que é a leucemia felina, que não tem cura. Tem a PIF, que é um outro tipo de vírus. As pessoas envenenam gatos. Né? Os gatos que entram em casas alheias incomodam. Ninguém quer um gato fazendo xixi em cima do seu sofá, o gato não é seu. Né? Então as pessoas não são obrigadas também a aguentar o gato de outra pessoa dentro da casa delas. Na minha casa, por exemplo, eu não posso deixar não posso deixar o vidro do meu carro aberto, porque o gato do vizinho tá lá, faz xixi dentro do meu carro. Eu nunca vou fazer nada para esse gato, mas não é justo que o gato do vizinho faça xixi dentro do meu carro, né? Então, os meus gatos estão presos dentro da minha casa. Eu coloquei tela, a gente fechou as rotas de fuga, porque eu tenho 9 gatos. Já pensou 9 gatos andando pela vizinhança? Você saindo para procurar no bairro. Eu saindo para procurar no bairro. E esse tempo atrás ainda teve um gato que arrebentou a tela e fugiu. Mas ele voltou 20 dias depois. Enfim, eu e o Vicente, a gente passou dias e dias e dias andando de madrugada para procurar esse gato. Ele chama Enzo. E eu não achava o Enzo. E aí voltou lambido, como se nada tivesse acontecido. Reforçamos a segurança. O tipo, Enzo... oi, volta. Oi, é aqui que eu moro. E o Enzo não fugiu mais. As pessoas precisam castrar seus gatos, vacinar seus gatos, oferecer uma boa ração. Então, a adoção, ela implica todo esse pacote, né, que você falou. Adaptar a casa ao gato, adaptar a casa ao cão, né, adaptar a sua própria rotina à vida desses animais, porque cães precisam de atividade física, ambos precisam de atenção, né, e as pessoas, elas saírem do senso comum, sabe, de adotar apenas cães de raça ou cães... A gente vê que as pessoas querem muito cães pequenos, de porte mini. Gente, não é natural um cachorro pesar 2 quilos. Né? Um cachorro de 2 quilos, você não consegue achar a veia dele quando precisa. É tudo muito difícil de fazer o procedimento. Então, por que não adotar um cão de 10 quilos? Um cão de 10 quilos, ele não ocupa espaço. Ele é um cão do tamanho de um beagle, de repente, do tamanho de um shih tzu. Né? Ele não é um cão que ocupa tanto espaço. Mas eu moro em apartamento. Eu já morei com meu pitbull numa kitnet. Depende muito do temperamento do cachorro, mais do que o tamanho. Se eu tivesse um pequenininho na kitnet que era hiperativo, ele também não ia se adaptar. Então, as pessoas precisam olhar para os animais fora da questão estética, esquecer só dessa questão de raça, procurar animais que tenham um perfil, uma personalidade que seja compatível com o seu estilo de vida,
com as pessoas da sua família, né? Você não vai ter um cachorro que pula na perna de uma senhora, né? Você não vai ter um cachorro muito pequeno, muito bravo para lidar com criança. Ou se você não tem experiência com cuidado, com educação, você não vai ter um Rottweiler na sua casa, porque você não vai saber educar esse Rottweiler. Então as pessoas precisam ter essa consciência, entender como é que funciona o manejo, abrir o seu coração para cães sem raça definida, para cães de porte médio, porque os cães de porte médio eles estão morrendo de velhice nos abrigos. As pessoas não querem o vira-lata caramelo, igual aquele que eu mostrei ali, o Fefe e o Nando. falo vira-lata tem tanto amor para dar. Nossa, eles são maravilhosos, eles são inteligentes, eles são curiosos. Um dos seus é vira-lata, né, Veratã? Inclusive, essa história, a Carla, tem a ver, porque foi o seguinte, eu acho que até tem uma imagem dele que eu posso inserir pro pessoal que está acompanhando a gente com imagens no YouTube. Ele chama Branquinho, até então ele chamava Formiga, e a gente começou a ter uma convivência muito grande porque ele me esperava no ponto de ônibus chegar do trabalho. Era um cachorro que ficava na rua da sua casa. Isso, ele é de porte grande, né? Ele não é enorme, mas ele é um porte grande, né? Eu já tinha outros 2 cães, um pitbull que infelizmente estava numa fase terminal de um câncer e uma outra vira-lata que eu tenho desde filhote. E ele começou a enturmar muito comigo, só que ele não confiava de entrar em casa. Ele me entregava na porta de casa e voltava pra rua. E aí, aos poucos, eu fui convencendo. Aí tinha dia que eu chamava ele pra dentro, ele entrava. Mas até então, eu acho que eu ainda não tinha muita intenção de colocar ele pra dentro, porque todo mundo na vizinhança gostava de cuidar dele. Só que nunca cuidava o suficiente. E a mudança, né, até consegui colocar a foto aqui, a mudança de vida dele aí pra entrar na minha família foi que ele estava com uma porção de bicheiras, né, de berne e tudo, e eu precisei levar no veterinário, e eu acho que ele entendeu a seriedade que estava, porque estava muito feio, né, e estava super escondido, porque estava na coxa assim, né, na pata traseira, e estava bem escondido, e eu fui perceber um dia a gente brincando que tinha um buraquinho, e dentro daquele buraquinho tinha muito, muito bicho. E aí depois disso ele foi começando a ficar lá em casa e ele foi começando a se adaptar e eu mandei pra Carla, eu tô desesperado. Eu nunca peguei um cachorro de rua tipo assim, já criado, né? Porque ele já é adulto. O que eu faço? Eu tenho que fazer algum exame? O que eu tenho que fazer? Ela já me mandou contato, faz a castração, faz isso, faz aquilo. E é uma corrente que já tinha nas minhas redes sociais, tipo, adota ele. Só que era ele que não me aceitava, viu, gente? Aí ele me aceitou e... Ele aceitou só quando ele precisou de cuidado. Ele falou, ele vai me ele tá ajudar, junto, né? é lógico. Ele sempre acompanhava minha mãe na época também, né? E ele tinha muita afeição por ela, até que ele pegou afeição por mim. Aí a gente foi e abraçou e trouxe ele pra gente. Mas o que a Carla falou, e é muito verdade, é que esses cães, principalmente os de rua, eles têm uma inteligência emocional muito grande. Então, eles percebem quando você não está bem, eles percebem quando você está cansado. Então, por exemplo, eu chegava do trabalho muito cansado, eu trabalhava no comércio na época, então quem é do comércio sabe que a gente às vezes chega em casa exaurido, porque é muita correria, é uma carga de trabalho maior, né? E ele já chegava todo esbaforido, feliz, né? Como se, tipo, nada tivesse acontecido. Olha, a partir de agora o seu momento é comigo, você vai brincar comigo, você vai me dar atenção e seu dia vai virar outro dia. Mesmo que fosse 8 horas da noite, ele estava lá brincando, pulando. E ele tinha um hábito também, que o dono de um mercadinho do bairro dava salsicha para ele de manhã. Café da manhã. E quando ele dormia em casa, dava tipo 6, 6 e meia, ele começava a forçar o portão. E aí ele batia na janela da minha mãe, batia na minha janela, tipo, oi gente, abre pra mim, eu tenho que comer minha salsicha. Então até ele se adaptar lá em casa, hoje a gente tem uma outra cachorra de adoção também, que a Carla também acompanhou, que é a Fafá, que ela é 2 vezes maior que o Branquinho, ela é enorme, ela é super geniosa, estressada, pensa numa cachorra brava. Mas é isso que a gente está comentando, esses cachorros eles têm um emocional muito desenvolvido, eles têm uma inteligência, assim, muito aquém, às vezes, do cachorro de raça, que às vezes você encontra o cachorro de raça, não desmerecendo, porque eles têm o seu valor, eles têm a importância deles, mas muitas vezes as pessoas compram para poder objetificar aquele animal, né? É porque ele é bonito, é porque eu quero fazer uma tosa diferente. As fotinhos da internet, eu ia falar, exatamente. É like, é status, né, Irata? Exatamente, às vezes
eu tenho um Yorkshire, aí eu vou fazer um penteado diferente nele, porque eu vi no TikTok, eu vi no Instagram, um tosador que fez um penteado assim. É a mesma coisa que às vezes vocês, mulheres que têm uma vaidade maior que a dos homens, olha, eu vi esse cabelo, eu quero fazer esse cabelo. Às vezes a pessoa vê e quer reproduzir no pet, e às vezes o pet não gosta, ele não gosta disso. Ele quer ter a beleza dele preservada. Igual o Branquinho, por exemplo, ele é um cachorro que ele solta muito pelo, mas ele adora tomar banho. Ele adora, ele fica na dele, ele não briga. Só que assim, eu levar ele pra dar banho numa pet shop é diferente de eu dar banho nele em casa. Ele gosta de tomar banho em casa, na pet shop ele não gosta. Que quando a gente castrou, ele ganhou um banho. Ele não gostou do banho, ele gosta do banho em casa. Então são cachorros que são muito geniosos, muito inteligentes, que o emocional deles é incrível, a maneira que eles têm um tato com a gente, né? E que às vezes a gente não se dispõe dessas oportunidades, né? Porque eu estava comentando agora há pouco com vocês do grupo, é muito incrível como que é o engajamento. Por exemplo, a gente está falando de um cachorro abandonado de raça e um cachorro sem raça definida. Às vezes o sem raça definida, a pessoa que está lá como lar temporário, ela posta 15 vezes sobre o mesmo animal. E às vezes aparece um Yorkshire, que às vezes pode ter sido, sei lá, vítima de agressão ou foi abandonado. Aonde está? Olha, eu tô interessado, eu posso buscar agora. O que acontece? Aí lota, né, o inbox da pessoa que anunciou. Você doa em meia hora um Yorkshire. É. Você doa em meia hora. É. O vira-lata morre de velho. E é muito triste, porque a gente percebe como que as pessoas ainda objetificam os animais. Até vou pedir para a Carla comentar sobre isso. A gente não quer extinguir as raças. Até porque tem muita... eu mesmo já participei de um grupo onde existem pessoas, criadores sérios, que reproduzem, por exemplo, a raça aquele do focinho amassadinho, que eu esqueci o nome dele. O do Pug. São pessoas que querem manter a raça, mas que elas não usam a raça para vender. Então ela fala, olha, eu tenho um animalzinho aqui... Provavelmente ela vai dar cria e eu posso sim doar para uma família responsável, mas você tem que me garantir que esse animal não vai ser usado para reprodução de venda. Né? Que a gente sabe que a maior parte aí dos canis que não são sérios, né? que a gente vê aí na televisão passando praticamente todos os dias. Tem casos de reprodução de 3 vezes ao ano. A cachorra só fica para isso, como se isso fosse um trabalho. E fica trancafiado. E são saúde, animais muito vai? Maltratados. Né? Até as pessoas que vão adquirir um animal por meio de compra, eu sei que a Carla não apoia, mas se por acaso, gente, pelo amor de Deus, se vocês forem realmente fazer isso, observem quem está vendendo, como é tratado o animal, a mãe do animal, né, a mãe do filhotinho que você está pretendendo adquirir, e também prestar atenção nos cuidados paliativos de cada raça, né, que às vezes você vai comprar um pug, vai passear com ele tipo 11 horas da manhã, não existe isso, né, que não é um cachorro que foi feito para um país tropical como o nosso. Então ele já sofre em dias normais dentro de casa, imagina na rua, porque você quer caminhar com o seu cachorro aqui no bairro do Fátima. E você quer ver as pessoas olhando o seu cachorro falando, ai que bonitinho o seu cachorro sofrendo. Né? E é sobre isso. Mas os cachorros de rua, principalmente, né, eles têm esse emocional muito aflorado, e a Carla sabe muito bem, porque ela sempre compartilha o dia a dia dela com esses bichos. E é importante que essas pessoas também não façam essa distinção, né, Carla, sobre esses animais que às vezes eles têm uma aparência que não está tão boa. A Carla ela sempre fala nos grupos aí, quando uma pessoa, eu estou dando lar temporário, eu quero anunciar um cachorrinho que está aqui, eu não estou dando conta de mantê-lo, eu preciso adotar o quanto antes. De colocar uma gravatinha, de mandar tomar um banhozinho, né? Enfeita o bichinho, coloca uma pedrinha, que fica a coisa mais bonitinha. Tornar ele um pouco mais, mostrar um pouco mais da essência do animal. Pra pessoa parar né? pra reparar, não é nem fazer assim, ficar mais bonito, mas a linha de raciocínio do que o Iratã tá tentando trazer pra gente abra-se as oportunidades. Porque às vezes tem um animal que você pode simplesmente não querer conhecer, e às vezes ele vai te amar mais, ele vai ser mais adequado aí para o seu ambiente, para sua rotina. E uma coisa também que é importante, acho que destacar, é que os animais que vão para adoção, eles normalmente já têm alguns cuidados, né? A pessoa vai receber ele, por exemplo, castrado, entre outras coisas. Sim, a gente lá na SOS, a gente doa o animal mediante uma entrevista rigorosa, né? A gente monitora esse animal.
vacinado, castrado, a gente encaminha para o pet shop para tomar um banho e uma consulta. Então a gente faz a consulta, faz um hemograma completo, entrega já com o hemograma para testar a boa saúde dele, né? E nessas condições. E a gente aceita também, a gente monitora e a gente pede para devolver, caso a pessoa não se adapte. Então a gente tem que dar ali um prazo de 15 dias. Óbvio, né, gente, que eu não vou conseguir recolher um animal 5 anos depois, mas ali um mês, 2 meses depois. Mas é só período de adaptação, né? Mas também a gente também ajuda a divulgar, né? A gente quer tentar buscar uma solução. Porque, infelizmente, nem sempre eu consigo recolher de imediato. Mas a gente se responsabiliza por aquele animal por um bom tempo. O Iratã estava falando dessa questão. É assim, gente. As pessoas têm uma ideia de que cães adultos não se adaptam. Ou que eles não aprendem. E isso não é verdade. Os cães adultos, eles também se adaptam a rotinas e eles também aprendem coisas novas, né? Eu vou dar um exemplo da minha casa. Meu maior cachorro é o Paçoca. O Paçoca é doce, ele é maravilhoso, ele é perfeito. O Paçoca é um anjo. É o maior cão que eu tenho na minha casa, é o que me dá menos trabalho. O Paçoca faz xixi no ralo do quintal. Ele é um príncipe, ele nunca faz nada fora do lugar. O Paçoca não destrói, o Paçoca não late, ele é obediente, ele senta, ele dá pata. Ele é um cachorro e ele foi abandonado na rodovia com cego. Ele não é mais cego, mas ele estava cego porque ele estava com uma inflamação nos olhos, com uma bicheira terrível na boca. Ele é daquele tipo de pano de chão que ninguém gosta do cabelo arrepiado, que já faz nó. Mais velhinho também. Ele era um cão adulto, ele era um cão jovem adulto, que ele foi resgatado, ele ficou internado na clínica e ele teve alta e não tinha para onde ir, porque não tinha lugar no abrigo. Na época o Saddam tinha morrido há pouco tempo, meu pitbull, e a Lilica, que era a minha outra vira-lata, estava muito sozinha. Quando eu vi ele, que não fui eu que resgatei ele, foi outra diretora e eu não conhecia ele, mas eu fui buscá-lo na clínica. Quando eu olhei para ele, como eu tenho esse olhar, esse entendimento pela experiência, esse feeling, eu percebi na hora que ele era um cachorro muito bom. E eu liguei pro meu marido, falei, vamos ficar com ele, vamos levar ele para casa para ver se a Lilica gosta dele. E levei, e o Paçoca nunca me decepcionou. No começo ele até fez umas baguncinhas, mas assim, ele é encantador. Ele tem o olhar mais doce. Ele é o cachorro mais bonzinho. E ele é um cachorro que, se ele tivesse no abrigo, ninguém ia adotar. Mas eu garanto que ele é o melhor cachorro que tem para qualquer pessoa. Porque ele é doce, ele tem paciência, ele aceita os gatos, ele aceita os cachorros, ele é ótimo. Se adaptaria em qualquer ambiente. Ele se adaptaria. Ele não é um cão de muita energia, né? O Paçoca é um cão de temperamento perfeito. Eu tenho lá na ONG uma vira-lata preta gigante, a Maria Tereza, que ela tem o perfil do Paçoca. Ela se dá bem com todos os animais, ela é doce, ela é obediente, ela é educada. A Maria Tereza, ela é maravilhosa, lindíssima, só que ela é uma bezerrona que deve pesar aí seus 40 quilos. Fica a dica pra você que tem uma casa grande, viu? Um AP grande, pra você que tem um sítio. Você adotar a Maria Tereza, porque ela é maravilhosa e ela não vai te decepcionar. Mas as pessoas não olham, primeiro, porque as pessoas têm preconceito com animais pretos, tanto cães quanto gatos. Nossa, tem isso ainda? Sim, sim. Achei que era pelo tamanho do porte, tipo, ou raça, né? Tem também, mas assim, se você levar uma ninhada de filhotes vira-lata pra feira, o branco é adotado, o caramelo vai ser adotado depois e o preto vai voltar. Porque as pessoas não vão adotar o preto. E a Maria Tereza é incrível, ela é uma cachorra incrível. Aí lá em casa eu tenho, e assim, o Paçoca chegou e depois eu adotei, aí abandonaram a minha gata, a Mia, minha primeira gata. A Mia estava muito bonita, muito bem cuidada, eu achei que ela tinha dono, eu recolhi para procurar o dono, nunca apareceu, eu fiquei com a Mia. O Paçoca nunca estranhou a Mia. Então era uma gata adulta, um cachorro adulto, que não se conheciam e que se adaptaram. Então eles se adaptam, entendeu? E desde então depois, chegaram 8 gatos depois da Mia. E inclusive o Paçoca, os morceguinhos. Inclusive os morceguinhos, que eles são muito doidinhos, eles são muito loucos. Aqueles tá vendo? Você falou da Maria Tereza, só lembrando, seus gatinhos são todos pretinhos, né? Coisa mais fofinha do mundo. Gente, eles são lindos, eles brilham o sol. Eu não consigo entender porque as pessoas têm preconceito com gato preto. Eles são maravilhosos. É por causa da superstição, fala que dá azar, nada, te deram muita sorte. E eles são divertidos, sabe? Eles são muito engraçados, dá vontade de rir, porque você imagina 4 gatinhos aprontando o tempo todo. E eles estão sempre juntos. Então, eles dormem embolados, sabe? É muito engraçado. Enfim. Então é isso. Eu já tenho a Rosinha já é um pouco mais temperamental, ela já tem medo de outras coisas. Aí tem o Miguelito, que é muito doido. O Miguelito é doidinho de tudo.
Cada um tem uma beleza da sua personalidade. E todos eles, com exceção da Rosinha, que a Rosinha chegou filhote, todos eles chegaram adultos. E eles se adaptaram. Os gatinhos, os morceguinhos chegaram filhotes, mas o outro meu gato, Gabriel, que ama os morceguinhos, chegou adulto, né? Esse gato, Garfield, chegou adulto. Eles se adaptam, então eles aprendem, depende muito da maneira com que a gente lida. E as pessoas precisavam ter esse olhar, esquecer da estética, sabe? Porque não é só o animal que deu a sorte de nascer branco e de raça e pequeno que merece uma família. Esses cães de porte médio, que às vezes não tem aquela beleza que chama atenção, eles também merecem uma família. E olha, não tem animal feio quando é bem cuidado. Todos eles que são bem cuidados, que têm uma boa alimentação, que tem um local adequado para viver, que recebem amor, todos eles são bonitos. Depende muito do olhar da gente. Isso daí tem até meme falando de mulher, né? Na rede social. Não existe mulher feia, existe mulher pobre. Falando pobre, né? Que daí o pessoal ainda coloca, às vezes, a foto de uma pessoa, igual você falou do cachorrinho, desprovida de beleza, mas que toda arrumada, penteada, maquiada, fica maravilhosa. Gente, o Tim foi para os Estados Unidos e ele ganhou, ele se embelezou. E era um cachorro que ninguém ia olhar pra ele. E não fez nenhum tratamento de beleza. Não, ele passou a comer a melhor ração. A gente fornece uma boa ração. Mas lá no abrigo eu não consigo fornecer um banho frequente. Lá no abrigo eu não consigo fazer a escovação dele, né? Eu não dou atenção individualizada, são muitos animais. Chegou lá, o animal teve suprida a carência emocional, suprida a carência alimentar. O animal faz a nutricional, o animal faz as caminhadas dele. Pronto, nasceu, floresceu, entendeu? Então é isso. Belezinha. Mais uma vez, eu queria que você deixasse os contatos aqui da SOS Bichos. Lembrando, gente, a SOS Bichos não é um local aí, ou melhor, a casa dos voluntários e voluntárias, não é o local para você ir lá abandonar um bichinho, não. Pelo contrário, tenha responsabilidade. Se não tem como cuidar, procure divulgar o seu animal nas redes sociais para buscar alguém para adotar ele. Não leve mais um animal, principalmente a gente falando aqui da situação financeira, que a ONG está com uma dívida de R$20 mil, em atendimento médico e outras coisas, porque você vai estar levando um problema para a ONG. Não estou falando porque o animal é o problema. O problema é você abandoná-lo, tá? Então, tenha consciência, é o que a gente vem pedindo nesse Dezembro Verde, com esse assunto tão importante da causa animal. Mas se você quer saber os animaizinhos que estão aí para adoção, se você quer saber como ajudar, a gente já comentou aqui, né? Quem vai estar ouvindo nos nossos tocadores aí, depois a versão gravada, pode entrar em contato também com a SOS Bichos. Isso. Só uma última observação. Antes de adotar, pense muito. Você não precisa adotar se você tem dúvidas ou se você não tem condições. Então pensa assim, olha, eu tenho condição de fornecer um local adequado para esse animal viver, eu consigo fornecer uma boa alimentação para esse animal, eu consigo fornecer pelo menos o básico do atendimento veterinário, eu consigo suprir esse animal das necessidades emocionais que ele tem. E se a minha vida mudar? E se eu me mudar de casa? E se eu me separar? E se falecer alguém? Eu consigo manter esse animal? Se você tem alguma dúvida, se algum parente que mora com você não concorda, porque aí a convivência fica insustentável, não adote. Se você tem dúvida, não adote. Mas se você adotar, tenha consciência que esse animal vai viver 15 anos, que ele precisa de você, que não há lares para todos. A média de vida de um cachorro e de um gato é 15 anos? O gato pode viver até mais. Tem gato que vive 20 anos. Né? Então pensa, você tem 70 anos, você vai adotar um gato, você vai conseguir cuidar dele até os seus 90? É uma questão a se pensar, né? Então pense se ele vai caber na sua mudança, se ele vai caber no seu orçamento, se ele vai caber no seu tempo. Entenda que não é fácil doar para outra pessoa. Não há lares para todos. Lá nascem muito mais animais do que pessoas. As pessoas não têm interesse em adotar. As que amam já têm. Então, assim, se você quer se desfazer do seu animal, tenha consciência primeiro, que é muito difícil, porque se ele for um cão que não seja esteticamente preferido, você vai tentar doar um cachorro de porte grande, preto, dificilmente você vai conseguir doar o seu cachorro. Então, se você adotar, tenha essa consciência que você vai ter que cuidar dele a vida toda. Por favor, entendam a nossa dificuldade. A gente não consegue recolher o seu animal, né? A gente está lutando para manter os que a gente já tem, que estão disponíveis para adoção. E para ajudar a ONG, Facebook SOS Bichos Pouso Alegre, o e-mail sosbichospa@hotmail.com, e o Instagram sos.bichos. Depois a gente deixa os canais na legenda, né? Sim. Junto com a nossa descrição aqui. E antes, o pessoal que tá aí com a gente. Isso, vamos nos despedir aqui do pessoal dos comentários. Muitos comentários sobre animais que as pessoas também têm. A Flávia, por exemplo, falou que mora em apartamento. Ela leva o cachorro dela 3 vezes ao dia, né, para passear, e ele já sabe os horários.
né? Então ele já foi domesticado de uma maneira que ele se acostumou com aqueles horários. Relógio biológico do animal, né? Isso, exatamente. E ela fala que o gordinho dela pesa somente 23 quilos. Maravilhoso. E a Carlene falou também aqui que ela tem 10 gatos, 7 cães, todos presos e passeios somente com supervisão. Gente, presos, não é preso na corrente. Nesse caso fica difícil levar todos pra passear todos os dias, né? Daí tem que fazer um revezamento. E tem que explicar que o presos que ela colocou aqui não é preso na corrente não, viu, gente? É dentro de casa. Isso, dentro de casa. E o aqui tem que ter espaço. Pra gente encerrar os comentários aqui do nosso YouTube, o Vicente está parabenizando o Terra do Mandu, né? Em nome do pessoal da SOS Bichos, da ONG Cão Sem Dono, né? Eles estão cumprimentando a gente aqui, lembrando que o espaço está sempre aberto, né? Pro pessoal, tanto da ONG SOS Bichos, quanto de outras ONGs. Ontem mesmo a gente noticiou no Mando News a respeito de um roubo de animais. De um furto de animais, né? De leitões, de cabritos. Isso. E animais que estavam debilitados e sob cuidados. Isso, inclusive a cuidadora, né? Ela estava muito chateada, ela teve dificuldade para falar com a gente até devido a pilha de nervos que ela estava por causa dessa situação. Então, a gente entende super, né? Quando acontece esse tipo de encrenca na vida do protetor. Então a gente sempre está do lado de vocês no que vocês precisarem e, claro, continuar compartilhando sempre posts com relação a essa iniciativa, tanto do SOS Bichos quanto de outras iniciativas também aqui em Pouso Alegre, que é sempre muito importante. Muito obrigada a todo mundo que comentou aqui no YouTube do Terra do Mandu. Obrigada a todos pela participação, por acompanharem a gente aqui, por você que está ouvindo aí nos nossos tocadores do Terra do Mandu, o ManduCast. E eu quero agradecer a você e a todas as pessoas engajadas, que a gente sabe que são muitas, mas milhares de pessoas, né, que estão por todo o Brasil fazendo esse trabalho, que, como você disse, era papel dos poderes públicos. Mas que a gente sabe que as pessoas não aguentam ver o animalzinho morrendo, passando necessidade, que elas estão lá para ajudar. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigada pelo espaço, gente. E obrigada, viu, pelas pessoas que participaram aí também. É isso mesmo, é causa animal aqui no ManduCast. E se você quer saber qual o tema aí da próxima entrevista, que vai ser na quinta-feira que vem ao meio-dia, é só continuar acompanhando aí as redes sociais Terra do Mandu e o Mando News também. Vem junto então sempre com a gente, é um prazer ter a sua companhia e quero agradecer aí ao Henrique Cabeleireiro, também junto aí com a gente sempre, né, parceiraço aqui do ManduCast. Hoje, Henrique, o Iratã falou que adorou o cabelo que você fez, que ele lembrou quando ele foi conhecer a Hebe Camargo. Eu conheci a Hebe em Aparecida, menina, ela tava com um cabelo muito parecido, Sim, tá vendo? Olha, estou diva então, né, tá. Porque pra mim é uma honra aparecer com a Hebe. E também tem uma questão em comum, que você é uma comunicadora de competência, assim, ímpar, né? Assim como a Hebe. Muito obrigada mesmo. Já assisti o filme sobre a vida dela também, amei. Um abração pra você, Henrique. Lembrando que quem quiser, pode procurar ele na rua Coronel Herculano Cobra. Aí, indo pro Correio Central aqui em Pouso Alegre, a gente deixa os contatos agora em sequência nos créditos. Um abração, ótima tarde. Quinta-feira boa é aqui com o ManduCast. Obrigada mais uma vez, cara. Obrigada.